Oi, eu sou a Bruna, a mãe do Henry e da Isis, e esse é o Mater, um podcast que foi criado para ser um lugar de troca e acolhimento. Oi, gente, hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, que é a doutora Rosa. Ela é a mamãe da Isabela e da Alice, também é ginecologista, obstetra, e vai contar um pouco da história dela também. Aqui vocês vão acompanhar ao longo do episódio. Muito obrigada, tô muito feliz que você aceitou vir. Obrigada. Você já viu que eu matei 500 leões antes de estar aqui, né? Mas deu tudo certo. Foi muita correria, mas que bom que tô aqui, que bom que você me convidou. Fiquei muito feliz em um podcast que fala do meu trabalho e da minha vida, né? Porque eu vivo mulheres, minha casa é rodeada de mulheres e fala sobre mulheres. Então é o que eu vivo no meu dia a dia, é uma honra estar aqui falando pra você. Não, tô muito feliz mesmo. Várias pessoas já tinham falado de você e aí eu falei, gente, como que eu vou ter acesso a essa mulher? Imaginando assim, como que era a sua correria com tantas coisas. E aí, então, vou começar te perguntando um pouquinho do início, assim, da sua vida primeiro na maternidade. Como que isso veio pra você? Você sempre quis ser mãe? Como que foi isso? Na verdade, quando eu era criança, eu tinha aquele sonho de ser mãe e tudo, né? E aí eu fui crescendo e eu tive algumas decepções com namorados, não sei o quê. Eu falei, não quero ser mãe. Decidi que não quero ser mãe e tá tudo certo. Eu acho que essa decisão da maternidade tem que ser uma decisão muito responsável. E aí fui pra faculdade, né? Eu sou do Piauí, nasci lá. E vim pra cá pra estudar, pro Sudeste pra estudar. Então eu ganhei uma bolsa, né, de faculdade pelo ProUni. E aí vim pra cá pra estudar, ganhei essa bolsa integral, enfim, tinha uma ajuda de custo. E aí consegui vir, fiz uma faculdade particular, mas sem pagar. E você veio depois de formar? Não, pra cá, pra Lafayette, sim. Na verdade... Pra estudar, né? Na verdade, eu fiz faculdade, eu fiz ensino fundamental lá no Piauí, fiz ensino médio no Piauí e fiz 2 anos de enfermagem. E no meio desse contratempo de tudo, eu não tava gostando da enfermagem, falei com meu pai que eu queria fazer medicina. E meu pai não acreditava muito que a gente era capaz, porque assim, ele vem de uma história difícil de faculdades, de vestibulares, ele não conseguiu passar, enfim. Ele tem um pouco de trauma disso, ele falou, mas você vai fazer alguma coisa pra ter pelo menos uma profissão. E aí comecei a fazer enfermagem, não gostei e fui estudar pra ser médica. Só que minha família, meus pais não tinham condições de bancar a faculdade, é tudo muito caro, né? Sim. E aí primeiro eu passei pra um lugar que é perto da minha cidade, que é Fortaleza, no Nordeste, só que era bolsa parcial. E aí meu pai falou que não tinha condições de me bancar. E nisso foi a primeira vez na minha vida que eu questionei Deus. Falei, Deus, por que você fez isso comigo? Você me deu o gosto da faculdade, de realizar o meu sonho, e o Senhor me tirou isso tudo. Sim, de vez, né? Porque meus pais não podiam, e realmente não podia, porque era muito caro, e os valores, eles aumentam ao longo dos anos. Minha mãe é costureira, meu pai trabalha com a minha mãe, então eles não tinham essas condições financeiras. E ainda tinha mais 2 irmãos. E aí fiz essa bolsa, essa prova do Enem, que fazia na minha época, nem sei como é que é hoje mais. E aí fiz essa prova do Enem em julho. E fui chamada pra Itaperuna, que eu passei no vestibular em Itaperuna, no Rio. E aí fiz essa bolsa, teve uma segunda seleção lá, eu consegui ser aprovada. E aí fiquei lá em Itaperuna. E nisso, eu comecei a namorar, eu conheci o Pablo, eu tava no meu 4º período de faculdade, e a gente era muito de férias. Na faculdade? Tava na faculdade. Ele também? Não, ele já era formado, ele tava na residência, ele já tinha um contato aqui com Lafayette, de longe. Mas ele fazia residência em BH, ele é cardiologista. E aí ele fazia residência em BH, e eu fazendo faculdade de medicina. Só que o Pablo sempre foi muito próximo da casa dele. Itaperuna, que é onde eu formei, fica perto de Alegre, que é onde é a cidade dele. Todos os fins de semana ele ia pra Alegre. E como eu era de longe, né, do Piauí, não tinha condições de comprar passagem todo feriado, enfim, eu ia pra casa das minhas amigas, né, pra comer bem, dormir bem. Aproveitava pra casa das minhas amigas, que aí tinha comida de papai, mamãe, eu ia passar fim de semana lá. E uma dessas vezes eu fui pra Alegre, que é a casa de uma amiga minha, que também é ginecologista hoje, mas mora na Bahia, nós trocamos. Ela foi pro Nordeste e eu fiquei aqui. Aí fui na casa dessa minha amiga e eu conheci o Pablo. E aí nos conhecemos, assim, de uma forma que eu não posso contar na internet, que é uma forma que é proibida para menores, as meninas não podem descobrir isso. As vão assistir. E aí, conheci o Pablo e a gente, desde o primeiro dia que a gente se conheceu, a gente já se amou. Sim, a gente se falou todos os dias e foi tudo muito intenso. E aí, eu sei que com 6 meses de namoro eu tava grávida. E eu tomava pílula, eu sou a falha do Yasmin, não passei Yasmin pra nenhuma paciente minha, que eu tenho trauma. Eu tomava pílula, assim, direitinho, às vezes esquecia, mas nada que era tão grave. E quando eu me vi grávida, eu entrei em desespero, meio da faculdade de medicina. ProUni, minha família do Piauí.
E aí, eu já me vi... recente. Um namoro de 6 meses. Mas assim, eu tinha apoio da família dele, que a família dele toda queria que ele parasse. Menos eu queria continuar aquele ritmo de curtição, que eu tava no meio da faculdade. E aí foi que eu engravidei da Alice. Foi aquele baque, foi tudo muito difícil, foi sofrido. Eu custei contar pro pessoal da faculdade. Eu lembro que eu contei em dezembro, a Alice nasceu em março. Na verdade, eu não contei, descobriram, que viram um exame de ultrassom que eu esqueci numa mesa lá. Então foi muito difícil pra mim esse primeiro contato com a maternidade, sempre foi muito traumático. E foi uma gravidez não planejada, tudo foi muito difícil. Eu ficava na casa dos meus sogros, que é perto. E aí, quando eu terminei quando a Alice nasceu, que ela nasceu em março, foi logo assim que as aulas voltavam, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu levava a Alice para Itaperuna e ficaria com a criança estudando, ou eu deixava ela com meu sogro e com a minha sogra, que queriam muito cuidar dela, queriam muito me apoiar, assim, tive 100% do apoio deles, e do jeito de vou cuidar, né, que pra gente que é mãe é difícil. Mas hoje, com a maturidade... Mas na época você tinha essa consciência de que, nossa, vai criar, avó vai criar? Não, mas aí eu criava muitos embates com eles, porque eu queria que eles educassem do meu jeito, e eu não tinha essa maturidade. Eu era menina de 23 anos, hoje eu vejo minhas pacientes, às vezes com 23, 20 anos, com muito mais maturidade emocional do que eu tinha ali naquela época que eu tive a Alice. Eu não tinha noção de nada. Nada. E hoje Até eu... pelo contexto, né? Igual você falou, você na faculdade, um namoro recente, você não tava planejando aquilo, então te pegou também muito de surpresa, né? E foi tudo muito difícil, assim, o contexto do meu relacionamento era difícil, o meu contexto próprio era difícil, minha família toda no Piauí, não tinha apoio da minha mãe podia querer me ajudar, mas ela não conseguia vir do Piauí pra cá, porque a gente não tinha condições financeiras também. E aí foi tudo muito difícil. E nesse momento eu me vi nesse processo de ter que deixar minha filha com a minha sogra, com o meu sogro, que era o melhor lugar para ela naquele momento. E eu hoje, assim, com a maturidade, né, hoje, depois de tudo que eu vivi, hoje eu me acolho mais, mas eu já me sofri muito por isso, já me culpei, porque na minha cabeça era como se eu estivesse dando a minha filha pra ele, mas eu não dei, prestei. Você deixou ela lá então, né, pra eles cuidarem, enquanto você continuava a faculdade. E o Pablo já trabalhava aqui em Belo Horizonte, Lafayette, e aí eu só via minha filha fim de semana. E aí o Pablo me buscava em Itaperuna, a gente ia pra lá, passar o fim de semana, e no domingo eu ia embora. E à medida que o tempo foi passando, os domingos eram mais sofridos. Né? Pra mim, pro Pablo e pra ela. Mas graças a Deus, esse sofrimento ele diminuiu, porque quando ela começou a perceber, sentir falta da gente, a gente já tava vindo embora. E aí quem sofreu foi meu sogro e minha sogra, tadinho. Que tinham ficado com ela tanto tempo, né? Mas assim, hoje com a maturidade eu entendo tudo isso, mas por um tempo eu me senti muito, muito, muito culpada por isso. Mas hoje eu entendo que era o melhor que eu tinha pra dar pra ela naquele momento. Até de maturidade, você tem ideia, Bruna, não tinha noção de trocar fralda. Minha menina, primeira noite no hospital, eu troquei fralda uma vez. E aí eu não amamentei ela, eu não fiz nada que eu queria da maternidade, porque eu não sabia também, não tinha ninguém pra me informar, sabe? E aí, quando você tava assim na medicina, você já sabia que caminho que você queria? Não, eu queria fazer otorrino. Até então eu queria ser otorrinolaringologista, porque antes de entrar eu queria ser cardiologista, cirurgião cardiovascular ou cardiologista. E aí eu vi que não era minha praia, não gostava muito disso. Tinha muita afinidade com ginecologia obstetrícia, sempre gostei muito de falar de mulheres, de conversar com mulheres, na roda de mulher eu só tenho mais facilidade de falar de tudo, falar de sexo, falar de relacionamento. Tenho muita facilidade pra comunicar, mas eu não aceitava, porque na faculdade nós somos educados que ginecologista não tem vida, que obstetra não tem vida. E aí, eu não queria isso pra mim. E depois veio a Alice. E com a Alice, aí que eu queria ter qualidade. Porque, pensa, eu perdi os 2 primeiros anos da vida dela. Eu queria ter qualidade de vida. E meu marido falava, amor, vai dar muito certo pra você. Olha, é uma profissão que é legal pra você. Você lida bem com mulheres, você fala de sexualidade de uma forma, tudo é natural pra você. Então tá no seu dom. E eu não aceitava. Falava, não, eu vou fazer otorrino. E que legal esse apoio, essa visão dele, né? Assim, meu marido, tive muitas dificuldades de relacionamento, porque pensa, quando eu terminei a faculdade eu era médica, eu precisava trabalhar e cuidar de uma família. Eu tinha um marido e uma filha, do nada. Enquanto as minhas amigas tinham uma faculdade, pensar na residência, especialização, eu tinha um marido e uma filha. Ia mudar para uma cidade que não era meu planejado. Então tivemos muitas dificuldades de adaptação ali. A gente foi moldando o nosso relacionamento com uma filha no meio. E a gente foi se alinhando ali, mas uma coisa... Você teve que aprender a ser mãe, ser esposa, ser profissional, tudo ao mesmo tempo. Tudo junto. Porque enquanto eu tava ali na faculdade... Durante a semana eu era só a Rosa que estudava. E eu ainda saía com os meus amigos, então eu tinha uma vida social.
Fim de semana eu era a mãe da Alice. E isso era muito bem definido na minha cabeça. Mas quando juntou todas as skins, aquilo pra mim foi muito difícil. E aí nós moldamos o nosso relacionamento no meio de tudo isso. Mas ele sempre foi meu apoiador. Ele sempre me apoiou em tudo. Assim, profissão, eu não tenho nada a reclamar pra ele. Ele me orientou, me guiou. Muito do que eu sou hoje como profissional, eu devo a ele. Porque talvez eu estaria numa área que eu não estaria feliz. E hoje eu sou realizada. Sou muito grata a isso, porque eu sou muito realizada na minha profissão. Eu amo, sou apaixonada. Que maravilhoso, que bom, né? Que tomou esse rumo, igual você tá falando, depois que veio essa maturidade, que você fez o melhor por você e pela sua filha, porque é o melhor que você podia fazer naquele momento, né? Então, as coisas foram mudando, né? Na sua cabeça. Logo que você veio, já foi sair nesse sentimento de culpa, essa questão, ou não? Ficou ainda um tempo quando vocês... Na verdade, eu enfrentava essa questão da culpa, da maternidade. Eu não entendi ainda essa culpa que eu vejo hoje nas minhas pacientes. Eu acho que o que me trouxe à tona, o meu sentimento mesmo de culpa foi com o meu trabalho. Entendi. Eu olhando outras mulheres, você nem sabia definir. E também aí, eu fiquei trabalhando 2 anos, aí eu trabalhava na emergência, dava plantão, trabalhava no BS. E uma coisa eu tinha certeza, eu não queria aquilo pra minha vida. Porque eu chegava no plantão, eu sou muito animada. Então, eu sou amiga de todo mundo que eu dava plantão, todo lugar que eu dava plantão eu adorava. Mas assim, eu muito feliz, chegava pra pessoa e dava assim, bom dia, fulano. Se tivesse bom, eu não estava aqui. E tinha muitas essas questões. E quando eu me vi na obstetrícia, né, o plantão de obstetra é o quê? Alegria. Raramente é tristeza, mas quando é tristeza, nosso papel é acolher. Então a pessoa não tá ali com raiva de você, com raiva do mundo, né? É diferente. Não que as pessoas que estavam lá na emergência não estivessem sofrendo, estavam sofrendo e às vezes, talvez até dores, né, muito graves. Mas às vezes elas tinham essas respostas, isso me incomodava. Um clima pesado mesmo. E aí eu resolvi que eu ia trabalhar com alegria, com vida. E aí na minha profissão hoje eu chego e falo, bom dia, tá tudo bem com você? Tudo ótimo, ai eu tô com dor, ai mas tá ótimo, tá maravilhoso, é o processo. E essa questão da maternidade que a gente vê, tipo, o sofrimento ali junto com a alegria, né? Não tem só dor, mas tem alegria, que... Eu falo com as pacientes, se existe uma dor boa... Vale a pena, exatamente. Se existe uma dor boa, é essa, porque é a dor que traz vida, traz saúde. E sempre que eu converso com as pacientes sobre parto, eu falo isso, olha... Parto, a gente pode sentir a mesma dor, nós duas. Se nós estivermos sendo acolhidas de formas diferentes, cada uma vai ter uma intensidade. Então, o acolhimento faz toda a diferença. Com quem você está nesse momento faz diferença. E o parto é você se entregar e entender que essa dor não é uma dor de dente. Porque as pacientes falam assim, doutora, mas eu não aguento dor. Eu falei, mas você não está arrancando o dente. Você não está tirando um apêndice. E eu sempre falo no meu trabalho, gente, a gente tem que encarar o nosso trabalho, a nossa obstetrícia, essa ala, né, que apesar de ter processos cirúrgicos, mas como uma ala diferente, porque a pessoa não está tirando uma coisa triste, uma doença, a pessoa está trazendo saúde e vida. E aí eu falo com elas, você tem que encarar isso como um processo natural de trazer uma vida. Você está vivendo um milagre, a mesma coisa que Maria viveu. Olha que honra! Né? E eu sempre, às vezes a paciente quer muito parto normal e eu tô vendo que aquele parto não tá evoluindo, eu falo com Maria, Maria, minha Nossa Senhora, a senhora teve a oportunidade de parir Jesus, dá oportunidade pra minha paciente, ela quer tanto parir, e quer tanto que dê certo. E eu acho que é isso. Você se envolve ali, né? Eu não consigo. E aí isso eu já me acolhi também. Porque eu me vejo na minha profissão, eu me identifico tanto que eu me envolvo com as famílias. Ali eu vivo todo mundo uma grande família. E eu sou família delas também, e elas são um pouco de mim. Quando é despedida do parto, a última consulta, tem paciente que eu fico, ai meu Deus, eu não posso chorar, não posso mostrar que eu tô assim, gente. Eu sou adulta, eu sou profissional. Mas a gente se envolve ali com as pacientes, se envolve com as histórias. Eu não consigo me desvencilhar. Isso eu já me acolhi e já entendi. E então, aí você já contou um pouco aqui até da sua carreira, mas aí quando você decidiu se especializar, você já estava aqui, morando com a sua filha? Já tinha 2 anos de trabalhando assim, porque... Sua filha estava então com 4 anos? A Alice estava com 4 anos, isso. E eu estava trabalhando porque eu precisava juntar um dinheiro para fazer a residência para ajudar um pouco meus pais também. Porque quando eu formei, meu irmão já tinha formado, mas assim, eles estavam numa situação financeira muito difícil, eu precisava ajudá-los também. Eu precisava ter um carro, ter um dinheiro, ter alguma coisa, porque é aquilo que eu te falei, eu já tinha uma família. E aí, depois desses 2 anos, que aí, depois de muita conversa, eu falei, então tá bom, então eu vou fazer ginecologia obstetrícia, é isso que eu quero, vou fazer. E aí fui fazer residência. Eu já fazia, aí nesse processo eu tinha usado método contraceptivo, eu tinha usado o Mirena, mas eu não me adaptei com o Mirena, achava que estava engordando com o Mirena, e não era comida, né, enfim. Mas, enfim, cismei, tirei o DIU,
E fiquei fazendo por 4 anos, eu fiz método de contraceptivo de tabelinha, Billings. Eu fazia Billings, conheço muito o meu corpo. Muito, muito, muito bem. E aí fui pra residência. Quando eu entrei na residência, eu percebi que eu estava mais estressada. A residência é uma carga horária super louca. É uma coisa anormal. E comecei a tomar uma pílula de anticoncepção. E aí, quem que era a sua rede de apoio nesse momento? Aí, nesse momento, quando eu resolvi fazer a residência, eu passei de primeira. Aí eu procurei uma residência que eu conseguisse ter uma carga horária mais programável, né? Porque na maioria dos casos você não tem como programar o dia que você pode. São 60 horas no papel, mas a prática é muito mais. Mas eu queria algo que eu falasse assim, eu tenho um fim de semana por mês pra ficar com a minha filha. Que eu fazia muito questão disso, que eu já tinha sofrido muito aquele processo da faculdade. Eu tenho uma tia que ela tinha acabado de aposentar. E ela que praticamente me criou também, assim. Ajudou a criar meus irmãos e tudo. E aí eu liguei pra Dinda, a tia Dadá, e falei, tia Dadá, eu quero fazer residência, mas eu preciso de ajuda com a Alice. A senhora vem e fica comigo esses 3 anos, só são 3 anos. A senhora fica comigo, ela tinha acabado de aposentar. Ela juntou as coisinhas dela debaixo do sovaco e veio. Veio pra cá, pra Lafayette, e veio cuidar da Alice pra mim. Então ela era minha rede de apoio. E assim, foi maravilhoso, porque até hoje ela é minha rede de apoio, spoiler, né? Vocês vão descobrir. Até hoje ela não conseguiu ir embora ainda. Mas... eu saio de casa agora, eu não me preocupo se minhas filhas estão alimentadas. Isso é um presente. É tudo assim. E é melhor do que eu. E desde quando você pensou nela, você já pensou isso? Provavelmente. Tipo, é alguém que eu vou poder confiar. É porque me criou, deu certo em mim, né? Vai dar certo com as meninas. Eu tô viva, tô bem. Mas eu falo, às vezes minha mãe fica brava, né? Eu falo, eu sou muito mais parecida com a tia Dadá em questão social. Porque o ser humano, ele tem um fenótipo e um genótipo. O genótipo não tem como mudar, mas o fenótipo a gente molda, né? E aí essa questão social de gostar de sair, gostar de beber, gostar de divertir, eu tenho muito isso dela. Porque ela é muito boa vivã. Ela não casou, não teve filhos, mas gosta de viver. E tenho muito parecido com ela. Porque ela me moldou ali, né? A minha adolescência, eu vivi com ela. Enfim, temos várias histórias que aí uma semana a gente contando a história que eu já fiz com ela. Deus me livre dali saber, meu Deus. Vai ser um episódio só pra adultos. Criança não pode assistir, ninguém pode mostrar isso pra Alice, pelo amor de Deus. E aí, então, ela veio e ficou pra você. E aí, você foi fazer sua residência. Aí, fui pra Viçosa fazer residência. E aí, lembro que teve a festa de 5 anos da Alice. Eu fiz uma festa linda com o Giovanni. Foi uma festa maravilhosa. De 5 anos, que ela lembra até hoje dessa festa. E no fim de semana seguinte, uns amigos nossos vinham e seriam 2 folgas que eu ia ter juntas. E uns amigos meus vieram, a gente foi pra Belo Horizonte. E nessa época, eu gostava muito de beber e de me divertir. E aí saímos, bebemos muito, e eu com aquele método contraceptivo, aquela pílulazinha que tomava um dia, 10 dias esquecia, tava na residência. Você parou nesse momento de fazer a tabelinha, você falou que você fazia? Comecei porque eu fiquei com medo de engravidar, porque tudo que eu não queria era uma gravidez no primeiro ano de residência. Eu queria engravidar, mas assim, no final da residência, a gente já estava nesse processo de pensar em ter um segundo filho. E aí... tivemos, não sei porquê, mas eu sei porque eu tava tomando errado, né? Enfim, engravidei da Isabela no meio do R1. E aí, a gravidez da Isabela me trouxe à tona muitas coisas que eu não consegui... Sabe a culpa que você falou? Essa culpa veio à tona em forma de depressão. E isso eu consigo reconhecer hoje, mas na época eu não estava entendendo como eu estava sofrendo. E aí quem sofria não era eu, porque lá na residência eu tinha que trabalhar. Eu não podia reclamar de nada. Porque é assim o processo, a cultura da medicina é essa, infelizmente. E eu tinha uma filha longe, estava grávida de outra gravidez sem planejar, então outro trauma. E todo aquele trauma da gravidez da Alice, que eu sofri, tudo que foi difícil, veio à tona, todas as dificuldades. Meu Deus do céu, vou ter que deixar minhas filhas com minha sogra de novo, vai ser tudo difícil, vou sofrer. Até então, eu ainda não tinha trabalhado isso na terapia. E aí, a gravidez da Isabela foi, assim, muito difícil. Eu não conseguia me alimentar, eu não conseguia dormir bem. E eu tive uma depressão muito, muito complicada. E hoje eu consigo acolher minhas pacientes um pouco mais quanto a isso, né? Porque eu consigo entendê-las quando elas falam dessa culpa. Porque eu me senti muito culpada. Aí eu chorando. Por muito tempo eu me senti muito culpada por não querer estar grávida dela. Porque eu já tava... Aí já não era... Eu já não tinha mais a justificativa que eu tinha da Alice, né? Eu já tinha um marido. Eu já tinha uma profissão. Eu já estava formada. Eu só estava na minha especialização. E aí eu me sentia muito culpada por estar... grávida e infeliz, mas eu não tava infeliz, eu tava ali no trabalho, aquela rotina era muito difícil e era tudo que eu não queria. Mas aí engravidei, tive uma preceptora que assim foi maravilhosa comigo, tivemos vários papos na madrugada de plantão que me deu muita força pra conseguir continuar a residência, porque eu sou muito perseverante.
Eu acho que Deus, quando mandou pra terra, ele falou que era pra eu vir pra ser perseverante mesmo, porque eu não desisto de nada. Se eu falar que eu quero uma coisa e botar na cabeça, eu vou conseguir. E você não pensou em desistir? Não, de nenhuma das duas vezes desistir não foi uma opção pra mim. Mas eu sou muito consciente também do que eu tenho que fazer da minha vida. E aí, eu tinha consciência que isso não era só meu trabalho, era um propósito. Porque eu precisava daquilo para ter uma qualidade de vida melhor, porque o profissional precisa se especializar, né? E aí, vivi aqueles 9 meses grávida, que foi muito difícil. E aí, mas eu tinha esse apoio da Dinda aqui. Mas a Alice sofreu muito durante esse processo, porque ficou longe da mãe de novo. E dessa vez ela não tinha um avô e avó. Que por mais que a Dinda fosse maravilhosa, mas o pai trabalhava muito. A renda principal era dele. E aí foram anos super difíceis. Mas tive a Isabela, de uma forma, ela me curou. De uma forma, não sei te explicar como, mas ter a Isabela, parei a Isabela e eu parei com uma amiga minha, que foi a Alice, que isso fez toda a diferença, assim, tá com alguém que era da minha confiança, assim, que eu amava muito. Me curou de alguma forma, eu consegui amamentar, então eu consegui viver, não consegui ter o parto normal que eu queria, mas consegui viver coisas, até porque minha cabeça não tava bem. Mas eu consegui viver coisas com a Isabela que me curou das coisas da Alice. E aí, a Isabela nasceu, acabou a depressão, acabou a tristeza, e ela me deu forças. Nem todo mundo consegue se curar da depressão depois de um parto, às vezes isso se posterga, né? Mas ela me curou. E curou, assim, ela veio pra ser a cereja do meu bolo, sabe? Maravilhosa, ela é uma criança incrível. Mas também teve essa sensação de culpa. Tudo que a Isabela tinha, eu achava que tinha culpa dos medicamentos que eu tive que tratar. E eu tomei alguns que não são 100%, assim. Eu tive que acumular alguns medicamentos, né, durante a gravidez pra melhorar do processo depressivo, porque realmente foi muito difícil. E aí alguns não eram 100%, não era o melhor medicamento na gravidez, o mais estudado. E conhecimento é péssimo. A ignorância é muito bom. Porque eu sabia que não era muito estudado, mas eu também precisava daquilo para conseguir levar a gestação à frente. E aí você tinha que fazer uma escolha, mas na verdade você não tinha uma escolha, Não tinha, né? Eu tinha que me tratar. E eu entendo que depressão é uma doença, e eu consigo entender às vezes, que às vezes as pessoas julgam muito, né? E eu falei isso com a minha psicóloga. Eu tive um câncer e tive uma depressão. E eu acho que pra mim foi mais fácil ver o câncer que a depressão. E a minha psicóloga falou, nossa, Rosa, isso me marcou muito, porque não é vista, a gente não é ouvida, né? E aí, mas realmente foi mais fácil, porque as pessoas não entendiam o que eu tava sofrendo. E aí, em casa, eu era grosseira, eu era irritada. Eu não sei como meu casamento rendeu, não. O papo me ama muito. Ele é muito apaixonado por mim. Porque ele tolerou uma Rosa que não sou eu, não combina comigo. Mas eu acho que durante a residência eu não conseguia dar o meu melhor, talvez por causa desse emocional que tava péssimo. Mas, mesmo assim, a Isabela me curou, assim, quando ela nasceu eu consegui amamentá-la. Eu só não amamentei mais porque também já não tava mais prazeroso, assim. No momento que não tava mais prazeroso pra mim, pra ela, a gente já passou. Eu já fui fazendo essa transição. E não me culpo por isso, porque eu consegui dar tudo que tinha de melhor. Mas tudo que a Isabela sentia, eu me sentia culpada. Se a Isabela ficasse gripada, eu falei, ai meu Deus, que eu tô me sentindo depressiva. Eu percebi que a Isabela tinha dificuldade de firmar a cabecinha. Aí eu ficava pensando assim, meu Deus, será que ela tá com essa dificuldade porque eu tomei os remédios? Sério? E a Isabela também tem um diagnóstico de TDAH agora, que a gente descobriu agora, né? E uma possível dislexia. E aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, será que é por causa desses remédios? Até que eu fui estudar, me formar e entender que é uma coisa genética. O TDAH, inclusive, né, eu também tenho. E aí, mas ela teve dificuldade de adaptação na escola, dificuldade de aprendizado. E todo momento veio essa culpa. E hoje, assim, eu trabalho muito isso com as minhas pacientes. Eu consigo usar a minha experiência, porque algumas coisas a gente só sabe quando a gente vive. E eu consigo acolhê-las, entender que a depressão não é porque ela é ruim. A não aceitação da gravidez não faz ela uma mãe pior. E eu acho que o meu trabalho, por isso que eu fico mais próxima dela, porque o meu trabalho vai muito além de ser obstetra. Com certeza. É um trabalho de ser mulher ali ao redor. E não aí, só ser mulher, né? Ser alguém que viveu tantas questões. Exatamente. Isso é muito mais profundo do que... E eu entendo todos os sonhos dela, sabe? Que eu falei pra você do parto. E eu entendo porque, às vezes, um parto traumático, ele pode te adoecer. Né? Então, o momento mais importante da sua vida, e eu falo isso pras pacientes, é o momento mais importante da sua vida. Tem que ser importante pra você, não pra mim. Meu papel aqui não é te julgar, é te acolher. Porque eu era tão infantil que eu também nem sabia buscar essa informação, não tive essa maturidade. E aí hoje eu faço com que elas busquem essa maturidade. Não, no segundo eu já tinha um pouco mais.
Mas o segundo, eu acho que a depressão me bloqueou muito. Me bloqueou muito de muitas coisas. Tanto que, assim, o pré-natal foi feito... Gente, não escutem isso, não sejam assim. Mas aí hoje eu consigo acolher e buscar essa paciente. Eu consigo marcar ela ali. Olha, essa daqui eu sei que ela vai precisar da minha atenção maior, eu vou buscá-la. Se ela faltar, eu vou tentar buscar, porque eu sei que quando eu tava assim, foi assim. E aí só sabe quem vive. Isso que eu ia te perguntar, assim, possivelmente você consegue perceber ali. Não precisa... Eu acho que isso me deu uma sensibilidade muito maior pra isso. Para essa questão dos medos da maternidade, né? E às vezes quando a paciente fala comigo, ai doutora, eu tenho muito medo do parto, eu tô com muito medo, eu falo assim, eu sei que você tem medo do parto, eu te entendo, mas eu acho que o seu medo vai muito além do parto. Quando a pessoa fala que tem medo de parir, eu acho que o medo da gente, aí eu falo pela minha experiência, né? Mas isso eu converso com elas, não vou acusando que ela tem medo, enfim. Vai muito além do parto, é levar o ser humano para casa e ser responsável pela vida daquele ser humano, sendo que você nunca fez. E é uma experiência muito nova, muito difícil e muito cobrada. A única cirurgia que você faz e que você não tem repouso é uma cesariana. Você continua cuidando da criança. É parto normal, mas você às vezes tem laceração, às vezes você tá cansado, às vezes você tá sangrando, às vezes você tá amamentando, você tá lutando ali por você. Então é um processo que você não tem direito a repouso. E você é responsável... Pelo contrário, né? Não, pelo contrário. E você é responsável por manter um ser humano vivo. Isso na minha cabeça, assim, abriam várias caixinhas ali na minha cabeça, na maternidade, sabe? Graças a Deus, eu não consegui ter o apoio dos meus pais, porque era muito difícil pra eles virem, né? Mas eu tive o meu sogro e minha sogra. E eu falo com o meu marido, eu aprendi tanto com o meu sogro, porque o meu sogro é aquele pai extremamente carinhoso. Então eu aprendi a cantar com eles, falar eu te amo. Que assim, por mais que minha família seja muito carinhosa, não tinha muito essa questão de falar eu te amo. Hoje eu falo pra todo mundo e eles vão aprendendo comigo, né? E eu aprendi muito com ele também, essa questão de maternar. E fui pegando experiência de um, experiência de outro, e fui observando como era que a galera fazia e fui fazendo o meu. E aí hoje eu entendo, né? Hoje eu converso muito com a Alice e falo com ela, filha, olha, cometi muitos erros com você que eu não cometo com a Isabela. É verdade. Que ela fala assim, mãe, comigo era diferente. Eu falei, mas com você eu tava aprendendo. Com a Isabela eu já aprendi. Então já sei o que deu errado nela. E aí você foi meu protótipo, perfeito. Que deu tudo certo, é maravilhosa, é uma menina incrível. Mas eu aprimorei o protótipo na Isabela. E aí eu explico isso pra ela e eu acolho isso nela, em mim também. Como ser humano, como errante. E tento fazer isso na minha vida profissional. Então o meu trabalho vai muito além de cuidar de mulheres. Eu acho que é acolher e eu amo essa parte. E talvez na residência eu não consegui fazer isso tão bem quanto eu consigo fazer hoje. Porque eu não conseguia dar o meu melhor quando eu tava bem. Né? Não tem como você dar algo que você não tem. Não tem, né? E a maternidade nem pra você, né? Naquele não momento, tinha, eu só queria que aquilo acabasse e eu pudesse viver com a minha família. E terminei a residência e aí eu tinha 4 meses de licença maternidade pra cumprir. E Deus sempre falou comigo assim, Bruno, em sonho. Eu sempre converso com Deus em sonho. Tanto que hoje eu sou devota de São José, porque disse que São José, Deus fazia revelação pra São José em sonho. E eu acordo com a resposta de tudo. E aí um dia eu acordei e falei com meu marido assim, falei, amor, eu vou fazer meus 4 meses de residência em Lafayette. Ele falou, como? Impossível, aqui não tem residência de GO. Eu falei, mas tem residência de clínica na FOB. E aí conversei com o pessoal da FOB, né? Conversei com a Marinês, o pessoal da obstetriz, todo mundo me acolheu, todo mundo aceitou. E vim terminar os 4 meses sobressalentes aqui na FOB de Ouro Branco. E já era onde eu queria trabalhar, então pra mim foi excelente. Eu aprendi muito com eles. E aí veio a pandemia. E na pandemia foi a época que eu terminei a minha residência e comecei a trabalhar. E aí eu fui trabalhando, as pessoas me procurando e eu queria trabalhar, porque assim que você forma, você tem esse desejo, né? Essa força. Não, agora eu vou, né? Dar o meu melhor, vou trabalhar. E aí 2020 trabalhando muito, 2021, 2022. E nesse processo todo, né? De trabalho, de tudo. E aí eu tinha muito paciente, trabalhava na FOB, dava plantão em Congonhas, trabalhava insanamente. Eu tinha pouco tempo pra mim. E aí que veio o segundo processo da culpa, né? Que eu já tinha... Você que antes era uma pessoa que você falou que gostava de sair, que gostava de se divertir e tal. E aí comecei a trabalhar insanamente. Mas assim, fim de semana ainda tinham esses momentos assim, muito raros. Mas tinha momentos de encontrar com meu marido, a gente sair, de ir pra festa. E quando a gente encontrava, aí pronto, a gente bebia muito, a gente curtia muito. Mas Você fala assim, quando vocês encontravam, porque os dois trabalhavam muito, então... Encontrávamos assim, fim de semana nós tirávamos um fim de semana por mês pra encontrar com pra casa da minha sogra. Aí minha sogra ficava com as crianças, a gente ia beber, se divertir, pra festa, não sei o quê. Ainda tínhamos esses momentos.
Mas bem menos, porque aí a responsabilidade junto quando você termina a especialização e a responsabilidade de trabalhar com as pacientes é muito grande. E a minha responsabilidade é uma coisa assim, eu levo isso muito a sério. Eu tenho que fazer, faço tudo o que está escrito na literatura, porque a gente fazendo tudo certo, a medicina não é uma ciência exata ainda, imagina a culpa de você falar, ai meu Deus, eu não fiz certo com essa paciente porque eu não dei o meu melhor. Então eu resolvi dar o meu melhor e era assim, meu modo de trabalhar é esse. Tudo que eu faço na minha vida, eu dou o meu melhor. E aí trabalhei insanamente, fiz 2020 trabalhando, pandemia, e foi muito estressante o ano de 2020 para todo mundo da área de saúde, porque a gente não sabia quem ia viver, quem ia morrer. E eu que trabalhava com vida, né, com alegrias, me vi no meio daquela turbulência de lidar com os medos também. Os medos meus, porque eu também tinha medo de morrer de Covid, mas eu precisava trabalhar, precisava prestar, as mulheres continuavam engravidando. E a gente meio que sem saber de nada, então foi muito difícil o ano de 2020. Vi pacientes, mães, irem embora e deixarem os filhos, e isso marca muito pra gente que é mãe, dói muito mais, né? Quando a mãe se vai e deixa um filho, ambas são difíceis, né? E você ir deixar um filho também, eu acho que lá onde a gente vai, a gente fica muito preocupada ainda, porque eu acho que o amor mais perto do amor de Deus por nós é quando a gente tem filho. É a forma mais bonita de ver Deus, sabe? Através das minhas filhas. Eu consigo enxergar Deus através dela porque eu olho meu amor por elas, eu penso assim, meu Deus, meu amor por ela é tão grande, será que o seu amor por mim é maior ainda? Será que é possível? Não é possível. E às vezes eu fico conversando com ele isso. E aí comecei a trabalhar insanamente, né? Dava plantão na FOB, trabalhava fim de semana direto, e aí veio 2021, 2022, e eu trabalhando muito. 2022, no início do ano, eu comecei com aquele processo de me reestruturar meu trabalho. Falei, não, agora eu vou começar a reestruturar, vou procurar onde vale mais a pena financeiramente para eu trabalhar, e onde me rende menos, eu vou ficar menos no plantão, ficar mais perto da minha família. Deus preparou o meu coração para tudo que eu ia viver no ano de 2022. E ele foi muito gentil comigo, muito, muito maravilhoso comigo. Porque eu já vinha nesse processo de desacelerar. Já tinha organizado minhas agendas, porque tinha segunda-feira que eu tava na FOB, eu saí de lá 9 horas da noite. E aí, assim que eu mudei pra cá, a gente morava numa casa muito pequena, que só tinha um banheiro, e eu tava procurando um apartamento pra alugar, e também, em sonho, Deus falou comigo onde eu ia morar. Quando eu moro no condomínio Estiva ali. Quando eu tava no Barro, um dia eu passei e falei assim, eu vou morar aqui. Aí meu marido falou, Rosa, você não vai querer morar aqui, você vai querer morar lá em cima, que é perto da FOB, aqui vai ser um loteamento, não vai ter segurança pra gente. Falei, tá bom. E deixei esse desejo, mas aí depois nós conseguimos comprar o lote, né, com o dinheiro do nosso trabalho, desses 2 anos de ensinamento, trabalhando muito, meu marido muito, conseguimos comprar um lote lá, assim no começo, que Deus já tinha falado comigo que ia morar aqui. E eu acreditei, tudo que ele fala comigo hoje, eu nunca mais questiono Deus na minha vida, tudo que dá pra mim, tudo que acontece na minha vida, desde que daquele ano de 2007, que eu passei no vestibular para Fortaleza, que eu não consegui ficar. Desde aquele ano eu nunca mais questiono Deus, porque Deus me trouxe para Itaperuna, que eu conheci o Pablo, e eu formei a minha família. E eu mudei completamente a minha ideia de que não queria ser mãe, não queria casar, não queria ter filhos, porque eu não vejo, eu acho que é o meu papel que eu exerço com mais perfeição é ser mãe. E olha que eu sou uma mãe totalmente perdida. Eu sou aquela mãe que tá lá no grupo de mãe, gente, a prova hoje. Eu fico, que prova? Tinha prova hoje? E o aniversário? Que aniversário? Tem aniversário de quem? E aí eu falo com as meninas, ó, gente, vocês se resolvem aí, vê o que tem de aniversário, eu vejo que elas estão crescendo, deixa elas se virando e me avisando. Vocês me avisam porque eu preciso saber. Só comprar o presente e resolver o que tem que ser resolvido, vocês se viram sozinhos. Cada um faz sua parte. E hoje eu me acolho muito com isso. Eu falo, ó, dou o meu melhor, hein? Tô dando o meu melhor. E eu entendi que Deus manda o filho conforme a mãe que ele precisa. E aí eu uso isso contra as meninas. Falo, eu sou exatamente a mãe que Deus achou que vocês precisavam ter. E aí eu uso isso contra elas. Falou, sou a mãe que vocês precisavam. É, porque em alguns momentos você sente essa cobrança dela de... Cobram. A Isabela, principalmente, a Isabela é muito apegada. Comparação, porque a gente fala assim, a gente faz comparação com filhos. Ai, que fulano, filho, não sei o quê. E o filho faz essa comparação com a mãe, tipo, que a mãe da minha amiguinha levou, você esqueceu. Busca todo mundo, mãe, vocês... A Alice... Graças a Deus, a Alice teve que se virar muito e aprender muito sozinha, né? E graças a Deus hoje, porque antes eu ficava tadinha da minha filha. Mas graças a Deus, por quê? Aconteceu algumas vezes assim, de ter aniversário na escola e eu não mandar presente. Aí ela falou, eu falei, ei Alice, o que você falou pro seu colega? Ela falou, mãe, eu falei que você deveria ter esquecido o presente, mas amanhã você vai mandar um presente bem mais legal pra ele. E aí tá tudo certo. Agora, a Isabela, ela é muito sistemática. A Isabela, se ela for no aniversário, se ela não for com presente, ela não vai.
E aí eu tenho que me moldar ali pra não deixar faltar pra Isabela, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser o melhor pra Alice, não posso deixar pra faltar porque uma compara com a outra. E a Isabela me cobra: mãe, por que você não me leva na escola todo dia? Mãe, por que você não faz? E eu falo: filha, porque eu tenho que trabalhar e eu amo meu trabalho. Ah, mas seus pacientes em primeiro lugar. Você tá com o celular, você tá respondendo paciente. E aí eu vou ali tentando guiar ela ali nos processos e me acolhendo, e acolhendo ela, e acolhendo as meninas e dando o que eu tô de melhor. E falo com elas: ó, eu sou exatamente a mãe que vocês precisavam. Pronto. E eu me moldo pra cada uma. E agora, né, depois de tudo, tem a Luísa também, que eu me moldo ainda pra cuidar dela, porque eu assumi essa missão de cuidar da sobrinha do meu marido, que quis vir morar aqui. E aí o pai dela e a mãe dela, eles não são cada um é casado e tem mais sua família, e ela quis vir morar aqui. Ela é filha, os pais não são juntos hoje. E aí, quando a Luísa me pediu pra vir morar aqui, eu tava ainda terminando um tratamento de câncer, um tratamento oncológico, eu vou te contar depois. E aí eu falei: tá. Todo mundo ficou na minha cabeça: Rosa, você de repente você vai ter mais uma filha, mais um problema, e essa menina é muita responsabilidade, você no meio disso tudo. Eu falei: gente, mas se Deus mandou ela pra mim, eu não vou questionar. Se Deus fez ela pediu pra vir, é porque vai ser bom pra ela. E aí eu tenho as 3. E aí eu vou ensinando as 3 a se virar. Ó, você vai me avisando. Hoje, qual a idade delas? A Luísa tem 14, a Alice tem 13 e a Isabela tem 7. Graças a Deus já tá todo mundo bem resolvido. E tá tudo certo. As meninas são maravilhosas. Graças a Deus. Deu certo. E aí, no meio desse trabalho, eu já tava nesse processo de desacelerar, né? E eu já tinha... E aí, quando foi em julho, eu falei pra todo mundo da minha casa que eu não queria festa, não queria comemorar, não queria nada. Eu ia fazer aniversário de 34 anos, eu faço dia 8 de julho. E eu já senti que Deus já tava trabalhando no meu coração alguma coisa. E quando foi em julho, eu falei: gente, eu não quero festa, eu não quero comemoração. Nós temos lá em casa uma tradição que todo aniversário tem café da manhã na cama e um bolinho no final do dia. Então, quero café da manhã na cama e um bolinho só pra minha família. Não quero ninguém, mas eu quero minha família aqui perto de mim. Quero meu pai perto de mim, minha mãe perto de mim, meus irmãos perto de mim. Acabou que meus irmãos não puderam vir, mas... E quando foi em julho, eu comecei a perceber um nódulo na minha mama. Só que assim, a gente nunca acha que pode acontecer com a gente. E, estatisticamente, o risco de acontecer comigo era menor ainda. Porque de ter um câncer, de ser um câncer. Aí eu imaginei, eu já tinha um fibroadenoma benigno. Tinha feito exame, tava tudo certo. Falei: ah, deve ser uns irmãozinhos que estão nascendo. Depois eu vou encontrar com o Daniel, que é lá da FOB, que a gente trabalhava junto ali, e vou pedir pra ele fazer a ultrassom. Apesar de eu ter desacelerado um pouco do trabalho, eu ainda tava nesse movimento de transição ali pra trabalhar menos. Em julho, eu lembro que eu queria minha família toda perto, e meus pais vieram aqui, mas eu não tive tempo de ficar com eles, quase nada. Nada. Foi aniversário do meu pai, eu encomendei uma cesta, a gente fez café da manhã, mas eu não tive tempo porque a correria era imensa, assim, era surreal. E eu dava plantão, eu lembro que eu dava plantão sexta e sábado, emendava fim de semana, enfim, eram plantões muito corridos. E quando foi em agosto, eu comecei a me preocupar com aquele nódulo, que eu percebi que ele estava crescendo. E percebi uma secreção no meu mamilo, que eu tinha uma secreção que eu amamentei a Isabela, por muito tempo sem leite. A Isabela até brincava, apertava, falava: mama aqui, filha. Aí ela bebeu secreção de câncer, coitada. Eu apertei e saiu. Eu apertei e saiu uma secreção diferente. Eu fui brincar com ela de amamentar, saiu uma secreção mais transparente. E aí eu botei assim no dedo, ela fingiu que tava mamando e tá tudo. E eu falei: mas estranho, não era assim, era mais leitosa. A gente nunca acha que o nosso teto é de vidro, mas a gente nunca enxerga, né? A verdade é que a gente nunca acontece. E por a gente ser médico, a gente não se dá o direito de ficar doente. Médico não pode ficar doente. Doutora Rosa não pode ficar doente. Hoje eu falo isso para os pacientes: pelo amor de Deus, reza pra mim, porque eu não posso mais ficar doente. E realmente eu não ficava doente, eu tava gripada, tomava um remédio de gripe e vida que segue. E aí fui fazendo esse movimento de... Encontrava com o Daniel no corredor, falei: Daniel, eu preciso fazer a ultrassom das minhas mamas pra acompanhar aqueles nódulos, não sei o quê, não sei o quê. E num plantão, teve uma sexta-feira de um plantão que eu fui pro plantão falando que eu ia fazer esse ultrassom, e aí teve uma paciente que eu me apeguei a ela durante o plantão, não era minha paciente, acho que era paciente até do Gustavo. O Gustavo mandava muito paciente ali pro plantão. E ela queria muito parto normal, eu fui induzir. E aí ela entrou na fase ativa ali, eu tava no hospital, eu falei: ai meu Deus, eu não vou deixar ela aqui, eu vou ficar com ela até nascer. E aí fiquei com ela, acabei que eu perdi o ultrassom e não fiz nessa sexta-feira. Passaram-se 15 dias. Nossa. E eu gosto muito de andar de casalzinho com o Pablo. Eu detesto dirigir. E aí eu falei: amor,
Meu marido trabalhava na FOB da sexta o dia inteiro, né, nessa época, de Ouro Branco. Aí a gente saiu juntos pra ir pro plantão, eu falei, amor, eu vou pro plantão com você. Ele falou, mas você não vai me deixar esperando até 11 horas da noite, não, né? Porque na semana, 15 dias anteriores, eu tinha deixado ele até meia-noite me esperando. Nossa. Até o neném nascer, a mãe fazer os primeiros cuidados e tudo, fiquei lá. E aí, eu falei, não, hoje pode ser o filho do Papa João Paulo II. Eu vou embora. E 19 horas eu estou indo embora. Pode ser paciente minha de consultório parindo que eu vou embora. E eu entendo que a assistência que eu prestava era uma assistência legal, sabe? Eu gosto muito desse trabalho, passei a estudar o parto humanizado, o parto respeitoso, essas questões. Eu passei a me informar e fui me apaixonando por esses eventos, porque eu entendi que aquilo faz diferença na minha vida, no nascimento da Isabela, e eu queria que as outras pessoas vivessem isso. Eu queria que vivessem de uma forma diferente. Às vezes tem um paciente de 15 anos, tive uma paciente de 15 anos que ela pariu lindamente. Nossa. Com informação. Por quê? Porque eu fui trabalhando isso, né, durante aquele processo, trabalhando isso no coração dela, na cabeça dela, entendendo e me amadurecendo também na minha profissão. E aí eu entendi que eu estava nesse processo de transição e que fazia diferença eu estar ali para as pacientes. Eu entendia que eu fazia um trabalho legal. E eu gostava de fazer aquilo, eu gosto disso. Mas nesse dia eu falei que eu ia voltar com ele 19 horas. Então eu tinha esse compromisso com o Pablo. Chegou, o Daniel ia embora às 17 horas da agenda de ultrassom. Chegou uma paciente 16h30. Eu atendi essa paciente, que era um oligodrâmino que precisava induzir, enfim, fui induzir essa paciente e falei com ela assim, você aguarda um pouquinho, que eu vou ali fazer um ultrassom e já volto. Nunca mais voltei, spoiler, né? Nunca mais voltei. E aí fui fazer ultrassom e eu sou toda agitada. Você percebeu que eu sou uma pessoa muito calma. Agitada, faladeira, eu lá conversando com o Daniel, não sei o quê, tirando a roupa lá mesmo na frente. Daniel, eu tô palpando o nódulo aqui. Aí Daniel passou o ultrassom. Quando ele passa, sabe quando a sua energia, a luz da sala, eu sou muito de sentir energia, né? A luz da sala muda e a luz da sala mudou. Aí o Daniel começou a falar, Rosa, é um nódulo irregular. E aí eu sei todas as características. E ele não tinha como mentir pra mim, porque tava ali na tela. E a partir dali, meu cérebro desligou. Desliguei e não sabia o que eu tava assim. Eu não sei, se você me explicar o que eu senti naquele momento, eu não sei te formar. Mas eu já sabia que era um câncer. E aí, quando você sabe quando você tem informação, ele não tinha como me esconder, né? Mas o diagnóstico a gente só pode ser confirmado na biópsia, mas eu já tinha certeza que era um câncer, mas a minha ficha tava lá, assim, eu tava naquele limbo. Aquela história, sabe aquele filme que vê a história em câmera lenta? Eu vi aquela menina de 9 anos que saiu de casa pra estudar, com o sonho de ser médica, e que viveu muito pouco com a família dos pais, e que viveu muito menos ainda com as filhas, porque eu tava trabalhando muito. E aí comecei a ter aquela visão ali. Falei, meu Deus, eu vivi ao redor da medicina e vivi pouco com minha família. Eu não convivi com meus pais, Bruna. Na verdade, que com 9 anos eu saí de casa porque eu precisava estudar na universidade melhor, porque eu pedi pra ter um estudo melhor, tipo o que a Lulu fez. Então, por isso que eu acolhi a Lulu tão bem, porque ela é meu reflexo, assim. Ela quer ser médica também, é a única que quer. A Alice não quer, a Isabela também não quer. Mas aí isso não vai mudar, se elas quiserem, enfim, vou acolher o que elas quiserem. E a Luísa teve essa força de vontade, então me vejo muito nela, né? De ter que sair de casa, sair do conforto dos pais. Eu não convivi com meus pais, eu convivi muito pouco com os meus irmãos, ainda convivi um pouco mais porque a gente estudava fora, a gente vivia junto. E não convivi com as minhas filhas, porque quando eu formei, eu só trabalhava. Na faculdade, eu deixava eles com meu sogro. Quando eu formei, eu só trabalhava. Vivia muito pouco, né? Em casa, você trabalha muito, você tá morta de cansada. Tudo você não quer divertir com o menino, correr, brincar. Com a Isabela, eu já tava mais madura, eu consegui curtir um pouco mais. Mas eu tava começando a viver uma vida com as meninas. E aí, veio aquela história. Aquela menina de 9 anos que viveu um sonho, mas que teve um hiperfoco naquele sonho e deixou as outras coisas um pouco de lado. E aí eu não consegui chorar, não consegui me desesperar, não consegui ficar triste. Eu só tava passando aquele filme na minha cabeça. Aí eu fui evoluir a paciente que eu te falei que eu tinha atendido. E eu não conseguia, óbvio, né? Eu não conseguia sair. Aí o Daniel pediu pra fazer a mamografia, ligou pra ali tava na sala ao lado, fiz a mamografia, que eu acho que a mamografia que eu tive como parar ali, quando eu olhei a imagem da mamografia, eu falei, é câncer. Porque era assim, extremamente clássico. Mas eu não conseguia
Até hoje, quando eu vou no setor de oncologia, eu não acredito que aquilo aconteceu comigo. E aí o Pablo tava me esperando na sala, graças a Deus... Por isso que eu sou muito grata a tudo, porque Deus preparou o terreno. 2 meses, lembra que eu te falei que eu morava numa casinha que só tinha um banheiro, que era o sobrado? 2 meses antes de descobrir um câncer, ali do lado de onde era o pronto-socorro municipal, eu vi um prédio com os negócios embaixo de alugar. Falei, nossa, bem que podia ter um apartamentinho bom aqui pra eu alugar aí, porque eu precisava de um apartamento grande, que minha família sou eu, Pablo, Alice, Isabela e Dinda. Tá muita gente. Aí, isso eu vi na quinta, quando foi na segunda, anunciaram esse apartamento, quando foi na sexta, eu tava mudando, sem energia, sem nada, mudei pra esse apartamento, achei um apartamento um pouco mais confortável. Então, a gente já tava instalado num lugar confortável quando eu descobri o câncer. Imagina, eu tive sintomas gastrointestinais, diarreia, dor abdominal, imagina eu ocupando um banheiro só da casa por 2 horas, que eu ficava sentada no vaso 2 horas com dor. E vivi esse processo aí, eu tive certeza que era câncer. E fui andando pelo corredor da FOB, se eu fechar o olho, eu lembro exatamente de cada passo que eu dei e cada lugar que eu fui me despedindo. Porque eu amo trabalhar naquele lugar. E aí porque uma pessoa que tem um diagnóstico de câncer, a certeza que você tem que você vai morrer. Com 34 anos, não tem como. E aí fui me despedindo. E a Isabela, ela é muito apegada comigo. E a Isabela ainda estava nesse processo de acordar de madrugada e pedir mamãe. A Isabela já tinha 4 anos... Mas ela acordava chorando, eu quero minha mãe, cadê minha mãe? E se eu estivesse trabalhando em parto, em plantão, o Pablo tinha que ligar pra mim de vídeo, pra ela me ver, pra ver que eu tava bem. A Isabela já sentia que eu ia ficar doente. E aí isso me desesperou mais, porque eu falei assim, pronto, eu vou morrer, vou deixar ela já tá sentindo. E aí, cheguei na sala do Pablo, né, no consultório dele, que tinha acabado a agenda, tava lá me esperando, deitadinho, ele fica com a luzinha apagada, deitado na maca, com o exame de ultrassom na mão. Quando eu abri a porta, que eu vi meu porto seguro ali, que era ele, apesar de eu ser muito amiga do Daniel, acho que o Daniel também não esperava, ele não conseguia falar comigo o que ia acontecer. E aí eu peguei, tava com o envelope do exame na mão, assim, o exame de ultrassom. Aí o Pablo disse que nessa hora passaram várias coisas na cabeça dele, que meu paciente tinha morrido, que o neném tinha morrido, que tinha acontecido alguma coisa, mas nunca imaginou o que tinha acontecido comigo. Aí eu falei assim, Pablo, eu tô com câncer de mama. E aí eu desabei, foi a hora que eu consegui chorar. E a partir daí, eu liguei o modo sobrevivência. O meu foco ali era tentar viver o máximo de tempo possível, porque eu sabia que eu ia morrer de câncer. Na minha cabeça já estava bem estabelecido isso, né? E você não tem noção de como foi voltar pra casa e olhar as minhas meninas. Não é indescritível a situação de olhar e falar assim, ai, amanhã será que eu vou estar aqui? Não. Eu vou morrer, o Pablo vai arrumar outra mulher, eu vou ter que matar ele. Aí ela vai ficar roupa de pai e de mãe. Mas não ninguém cuidando de filhos. Mas assim, porque a gente que é mãe, a gente é muito doida mesmo, né? A gente é muito maluca. A gente acha que ninguém cuida igual a gente. E ninguém cuida. Mas eu sempre falo isso com as minhas pacientes. Falo, cara, ninguém vai cuidar, mas todo mundo vai dar o melhor. Então a gente tem que aceitar que cada... Eu tô muito borrada aqui? Não. Você já limpou tanto que eu que borrou, já limpou, já. A gente tem que aceitar que todo mundo dá o que tem melhor, mas igual a gente nunca vai ser. Isso eu aprendi a me acolher também nisso. Porque eu entendi que eu tenho que dar o meu melhor pras meninas, eu como mãe, mas ninguém vai ser igual a mim. Ninguém vai ser igual a gente. Ninguém. Ninguém vai ser perfeito igual a gente é. Mas a gente precisa de rede de apoio, tem que aceitar que a rede de apoio tem que fazer do jeito que dá. E aí, eu voltei pra casa, e voltar pra casa foi muito difícil. Olhar e as meninas dormiam comigo ainda, as duas. A Alice dormia na caminha do lado e a Isabela no meio. A Alice parou de dormir comigo agora que virou mocinho, que cresceu mais, ela desistiu, mas agora nem quer saber de mim mais. E eu passei os próximos dias, até a biópsia sair, até eu conseguir passar num oncologista e entender que eu ia ficar curada, foram dias de despedida. Eu comecei a me despedir de tudo, do céu, comecei a me despedir das meninas. Eu falava com minha mãe no telefone, eu não tinha contado pra ela ainda, né? Porque não tinha por que as pessoas viverem aquela angústia. Mas eu acho que quando eu compartilhei com todo mundo foi tão mais leve, tão mais tranquilo. Isso que eu disse, você ainda ficou vivendo isso. Só eu e o Pablo, um despedindo do outro. Pensa, o Pablo, à noite acordada, eu nunca tinha tido insônia. E aí eu entendi o que é insônia, gente. A insônia é horrível. É horrível. Você ficar acordada com a boteca de olho, olhando todo mundo dormir, você não conseguia dormir. Mas eu não queria dormir, que eu queria aproveitar cada meus últimos segundos na Terra. Já que eu ia morrer, e eu tenho uma fé muito forte, eu não tenho medo de morrer. O meu medo inicial era de deixar as meninas, mas um dia uma mulher muito sábia, né,
virou pra mim e falou assim, mas antes de ser suas filhas, elas são filhas de quem? Então, se for pra você não estar aqui, Deus tem misericórdia de você. Ele vai cuidar de você. E aí, vivi esse período de despedida, até que eu achei, né? Aí liguei pra uma amiga minha, eu tenho uma amiga que formou comigo, que ela estava fazendo residência de oncologia lá em São Paulo, na Unifesp, que é a Rafa, ela é de Aparecida do Norte. E a Rafa, assim, foi a única pessoa que soube. Aí a Rafa falava assim comigo, não, Rosa, não vai ser nada, mas ela sabia que ia ser. Eu falei, Rafa, não mente pra mim, para de falar. E a gente tem um pacto, a gente é muito real uma com a outra. Que a gente, quando ia ficar com alguém, falava assim, se for feio, você fala a verdade, hein? Que às vezes a gente tá bêbado, não vê direito. Rafa, não mente pra mim, Rafa. Ela, Rosa, eu não sei. Mas o que eu posso te falar é que não é assim. Se for um câncer, você vai ficar bem, vai ficar curada. Só que assim, pra ela também, era muito difícil, porque ela não podia passar pra mim os casos bons, que podia ser que eu não ficasse curada, e aí ela estaria mentindo. E ao mesmo tempo ela não ia contar as coisas ruins pra mim, porque aí eu ia enlouquecer. Aí eu sei que nesse fim de semana ela falou que tinha ido em Aparecida, tinha acendido vela pra mim, tinha rezado pra mim, que ia dar tudo certo e tudo. E aí eu sei que saiu a biópsia. Quando saiu a biópsia, era realmente o ductal invasor, porque aí a gente ficou na esperança, vamos tomara que seja um incito, mas assim, eu sabia que não era. E aí eram 2 tipos de câncer. Eu lembro exatamente onde eu estava quando o Daniel leu a biópsia pra mim, porque a partir daí eu fiz um pacto com todo mundo. Ninguém me engana, ninguém mente pra mim. Porque eu tenho pavor de mentira. Eu não consigo, assim, lidar bem com a mentira. Mentir, e é uma coisa que eu trabalho comigo na maternidade, porque adolescentes mentem, né? E aí, com as meninas, eu tenho que trabalhar muito isso comigo. Que eu falo com elas, olha, eu tenho que... Pra eu te perdoar pela mentira, é muito difícil pra mim. Então, me dá um tempo pra eu conseguir adaptar. E eu falei, ninguém vai mentir pra mim. Ninguém vai falar pra mim que eu vou viver sem eu viver. Então, vocês vão falar tudo pra mim. E eu queria estar ali no controle, né? Ainda aquela mania da maternidade, você querer estar no controle e você não tem controle. E eu lembro exatamente, eu lembro que foi uma quinta-feira, eu tinha que trabalhar em Congonhas, foi minha última agenda de Congonhas antes de começar o tratamento. E atender essa agenda foi muito difícil, porque eu atendia a paciente do pré-natal, eu mentalmente me despedia dela, porque eu não ia vê-la mais no mês seguinte, ela só não sabia, porque eu também não queria compartilhar. Mas eu lembro que eu falava assim, até o mês que vem talvez, quem sabe se não vai arrumar outra médica. Porque eu comecei a deixar isso no alto, pra preparar elas também, porque não seria justo com elas. E aí o Daniel leu a biópsia pra mim, eram 2 tipos, era um mucinoso e um ductal invasor. Na hora que você vê que tem 2 tipos de câncer, eu falei, pronto, 2 tipos, Daniel. Ele falou, calma, Rosa, não é assim. O mucinoso é um tipo mais simples, é diferente e tal. E aí saiu, o câncer tem nome e sobrenome. E aí paramos de torcer para ser um carcinoma in situ para ser um carcinoma com resposta hormonal. E aí, quando saiu a biópsia, eu passei por uma consulta com um outro mastologista que era um conhecido da Rafaela lá de São Paulo. E eu quis sair um pouco daqui de Lafayette, porque por ser uma cidade pequena, eu acho que nesse momento, apesar de eu ter exposto pra todo mundo, eu não escondi de ninguém, eu não tinha nem cabeça de pensar se eu escondi ou não, na hora que eu descobri. E eu fui muito durante todo o diagnóstico. Falei, é câncer, não sei o que tá acontecendo e tô vivendo um dia de cada vez. Isso foi muito bom pra mim. Pra mim, foi bom, mas nem todo mundo consegue ser bom assim. Porque ao mesmo tempo que tinha muita curiosidade, tinha muita gente me dando apoio. E aí, logo que eu descobri, eu expus pra todo mundo mesmo, fiz questão de esconder, e eu lembro que a Silvia, que é minha amiga lá da FOB, pegou minha mamografia que eu pedi pra ela pegar, eu falei, eu não vou esconder de ninguém, porque todo mundo vai ficar sabendo uma hora ou outra, pra mim não tinha sentido. E foi bom as pessoas saberem, porque eu recebi tanta oração, tanto carinho, sabe aquele acolhimento que eu te falei que na depressão eu não tive, mas no câncer eu tive muito, muito, muito carinho, muito acolhimento, muito respeito. Gente que eu nem, assim, se eu te falar da faxineira o diretor do hospital, estavam todos falando que estavam rezando por mim. E eu me senti uma pessoa mais amada desse mundo. Eu senti que era importante. E aí isso dá força pra gente lutar, né? Saber que tem quem torça por você. E todo mundo sabe o tanto que eu sou apaixonada pelas minhas meninas, porque eu não queria ser mãe lá no começo, mas hoje, minha filha, eu não me vejo tendo outro papel de não ser mãe, não. E graças a Deus eu tive esses presentes, porque, pensa, eu tive o câncer com 34 anos, que é a época que eu tava começando a me estabilizar emocional. A maioria das mulheres tem filho nessa faixa etária, né? E era quando eu tava pensando, o papo tava nesse processo de querer que eu tivesse mais um filho. E eu ia ter que congelar óvulo, ter que passar por todo esse processo pra poder tentar engravidar depois. Ia ser loucura. Então hoje eu agradeço
Você lembra que eu não questiono Deus? Nunca mais, não posso questionar. E ele só me fortaleceu mais ainda essa questão, porque... E aí você compartilhou, você falou que foi compartilhando com todo mundo nesse momento, lá no hospital, por exemplo, e tal. Mas e com os seus pais e suas filhas? Aí foi quando a biópsia saiu, eu compartilhei com todo mundo. Aí eu liguei pra minha mãe, eu lembro que eu sentei pra conversar com a minha tia, né? E o Pablo, a gente é muito brincalhão, né? Aí quando a gente sentou, que começou a falar sério, minha tia começou a rir. Que aí a gente começou a falar, não, tia, é verdade. Aí a tia Duda falava assim, ah, não, mas tá tudo bem, ela vai ficar boa. E você vê cada tipo de fé, que a pessoa acredita tanto em Deus, mas eu entendia isso, mas eu não queria jogar essa responsabilidade toda pra Deus, sabe? Falar assim, de me curar, porque às vezes era o meu processo, né? Era o processo da minha vida, das minhas filhas não ser curada, e é uma forma de ficar boa também. E eu tinha muito isso na cabeça, eu não vou ficar pedindo Deus pra me curar, não vou ficar gastando minha saliva com isso, porque talvez não vai ser bom pra mim ser curada também, talvez viver uma doença crônica vai ser bom. E eu não questiono nada de Deus, nunca questiono nada que dá errado na minha vida, eu só agradeço, tudo. E depois disso eu agradeço mais ainda, porque ele me deu 2 filhas antes de eu ter um câncer. Eu lembro do médico me perguntando, você tem filhos? Temos 2. Ele, ótimo. Porque não ia atrasar, por mais que a gente saiba, né, que na literatura fala que não atrasa, mas a gente não quer, a gente só quer tirar aquilo da gente, começar o tratamento. E aí saiu a imunistoquímica, tinha receptor de hormônio, que me deixou muito mais tranquila, mas também soube que isso também é uma roleta russa. No final, tudo é difícil. Mas fiquei feliz com ter receptor, aí fui passar pelo oncologista, e quando eu contei para as meninas, né, quando eu cheguei em casa, que eu descobri, cheguei chorando, aí a Alice tem muito medo de eu e o Pablo separar, porque tivemos várias dificuldades de relacionamento ali, e ela assistiu alguma delas, a gente era muito imaturo, né? Uhum. E aí ela tem muito medo da gente separar, tinha muito medo da gente separar. Ela falou, mãe, você vai separar do meu pai? Uhum. Aí eu falei assim, não, filha, não é isso não, a mamãe tá triste. E por que você tá triste? Eu falei, é porque a mamãe descobriu, e a Alice já tinha 6 anos de idade. 6 anos? Não, 10 anos, mentira, 10 anos. Aí eu falei, não, porque a mamãe fez um exame e parece que a mamãe tá com câncer de mama. E eu falei, é verdade, porque nós temos esse pacto da verdade. Uhum. E ela falou, mãe, se você tivesse mentido pra mim, eu não ia te perdoar. E aí ela falou que ficou rezando pra isso, e eu nem contei pro papo que eu tinha contado pra ela, porque ele não queria que contasse naquele momento pra ninguém, pra não ter aquela angústia da biópsia, né? É muito ruim. E aí quando saiu o resultado, a gente compartilhou com todo mundo, choramos juntos. Eu lembro que quando saiu a imunistoquímica, eu abracei a minha funcionária e falei, Edna, não, vou morrer. E aí eu tentei me despedir das minhas gestantes ainda, mas foi um processo muito difícil. Eu fui numa agenda pra despedir delas. Fiz uma agenda pra despedir. Não conseguia, só chorava. Chorava eu, chorava as meninas do ambulatório, chorava minhas pacientes. Mas todas oraram muito por mim. E teve uma que me abraçou e falou assim, doutora, que você consiga uma médica tão humana quanto você é com a gente. Que você consiga ser acolhida tanto quanto você nos acolhe. E cara, eu consegui muito mais que isso. Assim, o Daniel, não sei nem te explicar como que ele é pra mim. E aí, resolvi fazer uma parte do tratamento lá em São Paulo, lá perto da Rafa, né? Que tinha a Rafa que morava lá e nós somos igual irmãs, sabe? A Rafa tem uma irmã mais nova, mas a nossa amizade, assim, é de irmã mesmo. E aí, fui pra São Paulo, fiquei na casa da Rafa, mas quando eu passei com o oncologista, eu não queria fazer aquele processo de quimioterapia longe das meninas, porque é um processo longo. E Deus moldou tudo, assim. Foi tudo perfeito, porque eu passei por uma consulta online com um oncologista lá de São Paulo, e isso eu tinha uma lista de nome de profissionais que tinham me indicado de oncologia. Um monte de gente foi me indicando. Minha manicure comentou com uma amiga minha, a Ângela comentou com a Fernanda que eu ia fazer o tratamento em São Paulo. Aí a Fernanda me ligou, falou, você não vai fazer em São Paulo. Se você for fazer tratamento fora de Lafayette, você vai pra Brasília, que é onde tem o meu amigo, que é um dos melhores oncodomastro que tem. Ele trabalha no Sírio, muito bom. Você vai tratar lá em São Paulo. E me deu o nome do amigo dela, mas ele Brasília, né? Em Brasília. E me indicou, mas ele indica em Belo Horizonte um cara que chama Alexandre Ribas, em Belo Horizonte. E o cuidar de Deus foi tão perfeito que aí o meu oncologista, e aí passei por uma consulta com o mastologista que a Rafa tinha me indicado lá em São Paulo, e quando saiu a imunistoquímica eu passei com o oncologista que era para definir tratamento, que aí pelos negócios lá dos guidelines eu tinha que fazer quimioterapia antes. Existe no câncer quimioterapia neoadjuvante, que é antes de operar, e de quimioterapia adjuvante, que é depois de operar. Uhum. Então, antes de fazer a cirurgia, que era tirar a mama, porque eu tinha 2 tumores, era multifocal, eles indicaram quimioterapia antes. E eles acharam que nesse tipo era bom, porque via a resposta do tumor com a quimioterapia ali dentro do corpo, como era que se o tumor sumia ou não, porque a quimioterapia mata ali as células. Uhum.
E aquele momento ali eu só queria fazer aquele trem pra me livre disso. Hiperfoco. E aí meu hiperfoco virou câncer. Deixou de ser o meu trabalho e virou eu. E aí, a Ângela tinha comentado com a Fernanda que eu tava doente, a Fernanda me passou o nome desse cara e na consulta com o oncologista falou, olha, em Minas eu não conheço ninguém. O meu oncologista de São Paulo, ele tinha acabado de vir do Memorial, lá nos Estados Unidos. Ele veio embora com a família dele há pouco tempo, pra me curar. Eu falei com ele, você veio pra me curar. E aí, fui lendo os nomes, e aí quando eu li Alexandre Ribas, ele falou, o Ribas! Ele tá em Belo Horizonte? Conhece demais. Passou a mão no telefone durante uma consulta online. Ele ligou para Alexandre Ribas, que é um ser humano, assim, incrível, maravilhoso. Ele montou um serviço de oncologia lá no Felício Rocha e ficou aqui em Belo Horizonte. É muito mineiro, o Ribas é muito mineiro. Eu falo que eu tenho um oncologista super técnico e um super eu, que é técnico, mas ao mesmo tempo ele vai, não, tá tudo certo, Pablo, calma o Pablo. E o Kaká me passa as informações técnicas também. E aí... Passou a mão no telefone, ligou pro Ribas, o Ribas, não, amanhã 7 horas, quando ela vir. Isso já era 8 horas da noite, 10 horas da noite. Que a consulta foi até 10 horas da noite. Pensa como meu marido perguntava. Meu marido ficou mais desesperado que eu. E no outro dia, 7 da manhã, eu já tava com o Ribas naquela empolgação, conversando. Só tem um problema, costuma demorar muito a autorizar, Unimed de intercâmbio, não sei o que. Eu falei, se não autorizar, Ribas, a gente pode pagar a primeira sessão de quimioterapia, porque eu só queria começar. A sensação que aquilo vai te comer é horrível. É horrível. E aí, eu sei que deu tudo certo, eles autorizaram rapidinho minha quimioterapia e fiz a quimioterapia aqui, em Belo Horizonte. De 3 em 3 semanas eu tomava uma infusão e aí o Ribas e o Kaká combinaram o tratamento lá, então eu tinha 2 médicos que combinavam o meu tratamento e deu tudo certo, graças a Deus. O Ribas é uma pessoa maravilhosa, super humilde, sabe? Tipo, é o que todo mundo tem que ser na medicina, mas você sabe que nem todo mundo é. Eu sou assim também. Se o cara falar, não, Rosa, eu acho que é isso. Não, discuto, tá certo, a gente vai confirmar, vai conversar. Porque a medicina é muito disso também, né? A gente tem que dividir. A gente não sabe de tudo. E o Ribas teve essa humildade, esse carinho comigo. Hoje eu sou muito grata a ele. E ao mesmo tempo acalmou meu marido, porque ele estava extremamente angustiado. O Pablo até hoje, quando fala do câncer, ele se despede de mim. Ele tem muito medo. Porque a gente fala isso também, o quanto é difícil pra pessoa que tá ali do lado também, né? Eu acho que o mais difícil da doença não foi pra mim, foi pra eles. Porque eu sou muito ativa, muito animada, então quando eu tava deitada na cama que eu não conseguia levantar, eles sofriam muito mais. Eu tava ali, eu tava sobrevivendo. A gente tá no modo sobrevivência. E o meu maior medo era eu morrer e alguém falar assim, a Rosa descansou. Eu não tava cansada. Eu falava, eu não estou cansada. Eu quero lutar o que tiver que lutar. E aí, é muito difícil pra família. Pras minhas filhas também foi muito difícil. E eu achava que a Isabela, que era pequenininha, que tinha 5 anos, não entendia, mas a Isabela entendia tudo. Depois a professora me contou que ela falava assim, eu não posso pegar o lápis do coleguinha tia, porque minha mãe não pode ficar doente. Ela não aceitava se ela esquecia o material, não pegava na... porque eles tinham essa consciência. A Isabela é muito inteligente, ela é muito sensível. Ela sente o ambiente. Por isso que eu te falo que ela já sabia que eu ia ficar doente. E por isso que eu desesperei, que eu falei, se ela sabia que ela assim, tá sabendo de mais coisa que ela. Mas fiz todos os tratamentos, sabe? E o meu marido foi assim, um marido maravilhoso. Teve um dia que a Alice falou uma frase pra mim, e seu carequinho, gorda, inchada, muda tudo, né? E aí as pessoas falam, mas esse cabelo vai crescer. Eu falo, mas eu tô muito gorda, muito inchada, eu não tô me reconhecendo. Aí não adianta você falar que vai passar, porque a gente queria que passasse, mas não queria ter efeito colateral. E o Ribas é tão empolgado que eu achei que eu ia tomar quimioterapia e eu consegui trabalhar. Não fechei minhas agendas, não. Menina, mas o baque foi um treino assim terrível. Eu caí lá de cima, porque eu tava lá no alto. Falei, não, amanhã eu tô trabalhando. Não conseguia levantar da cama, eram dores, tive efeitos gastrointestinais, enfim, foi muito difícil. E aí, eu lembro que a Alice falou assim comigo, nossa mãe, meu pai é um cara legal, né? Ele não te abandonou. Nossa. Uma menina de 10 anos pensar isso, sabe? Olha como o mundo é errado. Que às vezes as mulheres são abandonadas pelos parceiros durante o tratamento. Isso é triste. E o Pablo não só não me abandonou, como ele foi honesto. Eu falava, amor, eu tô muito gorda, ele aqui, tô muito inchada. Ele falou, amor, tá, mas vai passar. Seu corpo não é assim, não é você. Essa daqui é você lutando pra viver. E aí eu ficava preocupada porque eu não tava trabalhando, porque eu fui criada por uma mulher que é muito trabalhadora aqui. Minha mãe trabalha muito, muito mesmo. Até hoje ela fala, minha filha, eu tenho que ir embora que eu tenho que trabalhar. E ela é costureira, ela costura bem, tem muito cliente. E aí eu fui criada com essa cultura, e eu me senti inútil.
Porque eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia cuidar das crianças, eu não conseguia fazer comida, não conseguia ser esposa, sabe? Tipo, ser dona de casa, porque nesse momento eu não tava trabalhando. E aí o papai me acolhia muito com isso. Ele falou, amor, seu papel agora é viver. Você tem que viver. Você não precisa fazer nada pra mim. Você só precisa viver. E esse apoio pra mim, assim, acho que se eu não tivesse ele, eu não teria conseguido. Porque faz muita diferença. Às vezes eu falo com as pacientes, assim, ela tá falando mal dos maridos, namorados, eu falo, se você tivesse um câncer, se você enfrentar com ele, você se via lutando contra o câncer com ele? Porque eu passei por isso. Se você acha que não, minha filha, pula fora. Dou mesmo, me meto mesmo na vida dos outros. E aí, eu fui muito acolhida por ele. E minha mãe lá no Piauí também, ela não conseguiu vir durante todo o tratamento. E isso me fez sofrer muito também, porque eu falava, eu queria tanto minha mãe aqui. Às vezes a gente, por mais que eu tinha a Dinda, né, que a Dinda nunca foi embora. Spoiler que a Dinda tá aqui até hoje. Se ela fala de ir embora, eu falo, tia, pelo amor de Deus, primeiro veio a pandemia, depois eu tive um câncer, agora a senhora falar que vai embora, vai acontecer o fim do mundo. Aí, eu sei que esse apoio dele foi assim, mais importante que o apoio. Minha mãe não tava aqui, mas eu tava com ele. No dia que eu fui na quimioterapia com a minha mãe, que eu não fui com ele, eu não me senti bem cuidada. Não é que minha mãe não tava cuidando direitinho. Mas meu porto seguro. Minha família é meu marido agora, sabe? Mas isso tudo fortaleceu a gente como casal. Acho que a gente precisava desse sacode ali da vida. Muita gente ao nosso redor precisava. E é isso que eu sou grata, porque muita gente aprendeu com todo esse processo. E eu também. Aí eu amadureci. Hoje eu sou uma mãe muito melhor. Muito mais paciente. Não me estresso com nada. Acolho mais. Eu lembro que no início eu tinha muita preocupação de saber se as minhas iam ser bem-sucedidas no trabalho. O que elas iam ser quando crescer. E aí hoje, né, eu acho que eu passei um pouco dessa ansiedade pra Alice, que a Alice é muito ansiosa, preocupada com isso. Você vê a inteligência da garota, mas enfim. Aí ela fala, mãe, não compra assim não, porque eu vou ser atriz, e a atriz não ganha dinheiro. Eu falo, filha, eu não me importo com o que você vai ser. Eu me importo com quem você vai ser. Porque pra mim, eu nunca me achei melhor do que ninguém por eu ser médica. Pelo contrário, eu me acho igual a todo mundo, mas existe esse status ali da medicina, da profissão. Totalmente. E tudo. Mas eu nunca me pus nesse pedestal. Eu sempre me pus num lugar assim, gente, eu sou humana também. E sempre me pus nisso no meu trabalho. Talvez por isso que as pacientes se identificam tanto comigo. Porque eu falo, olha, eu também passo por isso. Eu também, né, me estresso com o marido. Um dos comentários de pessoas que te indicaram falou, não, ela é super acessível, ela é uma pessoa assim, tal. E todo mundo tem meu telefone. Isso foi ótimo pra mim quando eu fiquei doente, porque eu recebia muitas mensagens de apoio das pacientes. Isso me fez me sentir valorizada, porque às vezes os médicos, a gente se sente um pouco desvalorizado profissionalmente, como ele paga mal, a gente recebe mal, sabe? Às vezes a gente se sente desvalorizada. E eu senti que o meu valor da minha profissão era além do dinheiro. Era quem eu era. E até hoje as pacientes vão lá no meu consultório e elas falam assim, nossa, doutora, eu esperei você voltar pra engravidar, hein? Eu falei, minha filha. Pelo amor de Deus, é muita resposta. Mas elas falavam, esperava você voltar. E isso me gerou uma alegria, assim, por mais que eu estava inútil, mas eu entendia que aquele processo era necessário pra eu ser útil e dar o meu melhor. Mas a gente se sente muito mal por não estar trabalhando, por não estar ajudando na renda, por não estar produzindo, né? A gente se cobra muito com isso, por produzir. E eu falo com as pacientes, quando elas têm neném, eu falo, olha, você vai passar o dia inteiro dentro de casa e não vai conseguir fazer nada. Porque seu papel é manter um ser humano vivo. E quando chegar em casa, a primeira coisa que você vai fazer é querer pegar aquela criança e entregar pro seu marido que estava trabalhando fora. E ele vai falar assim, mas você passou o dia em casa. E existe isso. Não tem como, porque seu papel é manter aquele ser humano que vivo. Você tem que alimentar, olhar se tá respirando, olhar se tá tudo... E é muito difícil. Mais cansativo, né? É o que nunca tem fim, né? Não, eu falo que às vezes, quando eu saio pra trabalhar, é o meu momento de descanso, né? Às vezes sair pra fazer alguma coisa... Sabe a Silvia que eu te contei do meu exame? A Silvia teve gêmeos. E aí, assim que os meninos nasceram, ela voltou a dar plantão. Ela falou assim, ai, hoje eu descansei no plantão. Porque ela ia descansar pra fora de casa. Não é a sobrecarga de maternar, né, de cuidar ali, não é só a física, é emocional. A gente tem muitas preocupações com eles, com nós. O medo que eu tenho de morrer, o medo que eu tenho das minhas filhas morrerem. Não, chegar na janela, a gente já comentou assim, tipo, aqueles pensamentos intrusivos, né? Você vai descer uma escada, se eu cair, ai meu filho, não sei o quê. Você chega na janela, ai, se acontecer alguma coisa, se ele escorregar. Eu morro de medo das minhas meninas morrerem. Minha mãe é tão desesperada que minha mãe é aquela mãe... Minha mãe é muito figura, muito figura. Ela não deixa a gente aprender a nadar. E aí,
eu fui na faculdade, né? Eu ia muito pra casa dos colegas, aí às vezes eu ia pra praia com as amigas. Aí eu ligava pra ela, filha, você tá onde? Tô na praia. Não entre na água! Que eu não entrava mesmo, não. E eu no início eu tive que trabalhar muito, eu tenho que trabalhar até hoje pra eu não passar esses medos pras meninas, mas eu tô muito medo. As meninas vão viajar sem mim. Sabe aquela história que o pessoal fala assim, se o barco estiver afundando, quem você vai salvar primeiro? Depois que eu vi. É isso que funciona na minha cabeça. Porque você leva... Eu falo, meu Deus, quem que eu vou levar primeiro? Não vou conseguir catar os dois, vai morrer os dois. E eu fico pensando muito nisso, sabe? Quem que você vai salvar primeiro? Mas também é uma coisa que a gente não tem controle da vida. Pode enfim. deixar isso. Atrapalhar a viver, porque minha filha vai ser independente. Eu fui criada muito independente. E graças a Deus eu fui criada assim, porque eu consegui enfrentar tudo que eu te contei até agora, sempre com alegria, sempre com bom humor. E eu resolvi, durante o tratamento, eu resolvi ser feliz. Eu resolvi que aquilo ali não ia tirar minha alegria de viver. Nada tira mais minha alegria de viver, na verdade. E ele não ia tirar minha alegria de viver. Ficar careca, eu ria da carequice. Eu ria que eu não tinha pelo na vulva. Boa, depilação a laser, você não gasta esses anos agora, não. E ficava... Eu tava gorda, eu ficava inchada. Tô inchada mesmo. Daqui a pouco enfio um palito aqui, vai esvaziando. E fui trabalhando no meu coração pra ser feliz durante o processo também. E eu era divertida, e eu me sentia útil lá no hospital, que eu consultava as meninas, conversava com as meninas, falava de sexualidade, adoro falar de sexo, não sei o quê. E aí falava disso, e resolvi ser feliz em todos os momentos. Eu fui tão feliz durante o processo, tão feliz que teve um dia que aí eu fiz radioterapia, depois da quimioterapia, eu tirei a mama, e tirar a mama foi a melhor sensação da minha vida, que tirou aquilo de mim, sabe? Sério? Eu mesmo sem peito, eu tava feliz. Hoje eu tenho um peito, assim, aqui é a barriga, né? Porque eu tirei da barriga e fiz a mão, aqui é a barriga. Mas é um peito cego, não tem mamilo ainda não, que eu não tive tempo de colocar. E aí eu ficava engraçado porque o mamilo meu, quando eu tirei a mama, assim que começou a usar o expansor, depois que ele tirou o mamilo, ficava aqui e outro aqui. Eu chamava de Nestor Severo. Não vou botar isso na internet não, porque deve ter direitos autorais. Ficava igualzinho o Severo. Aí hoje eu não tenho um mamilo desse ainda, porque eu me sinto tão linda hoje. Reclamo de tanta pouca coisa. E aí fui fazer a radioterapia em São Paulo. E um dia o meu médico, durante a radioterapia, você faz umas consultas. Ele olhou pra mim e falou assim: nossa, nem parece que você tá passando por esse processo. Você tem uma luz, você tem uma alegria tão grande. Eu falei, mas eu tenho. E isso foi depois da cirurgia? Foi depois da cirurgia. E nesse momento, como você tava, assim, fisicamente? Exausta. Porque, assim, a quimioterapia te detona. Ele mata células vivas, boas e ruins do seu corpo. Então a quimioterapia consumiu muito de mim. Eu tive muita diarreia, dor abdominal. Nossa, foi muito difícil. E eu continuei com um pouco desses sintomas depois. E o paladar, aquela sensação intestinal, ficou ruim. E quando eu fiz a mastectomia, que eu tirei a cirurgia, durante a cirurgia eles falaram, não tem nenhum linfonodo acometido. E ficamos muito felizes, comemoramos, enfim, ficamos felizes. Quando saiu a biópsia da peça, ela viu não sei quantos milímetros de doença. E isso me obrigava a fazer radioterapia. E ali pra mim foi péssimo. Porque qualquer notícia médio ruim pro paciente oncológico, pra gente tem um peso muito maior. Aí meu médico, eu lembro que o Dr. Paulo no telefone falou assim: Rosa, mas por que você tá triste? Respondeu a quimioterapia, você tinha que estar feliz. Eu não queria. E aí eu fiquei em desespero, assim. Tivemos momentos de muito desespero, né? E aí eu lembro de eu chegar no consultório do Dr. Paulo, não conseguia nem conversar. O Pablo não tava comigo e isso foi muito ruim. Eu falei com ele: amor, nunca mais quero receber notícia ruim sem você. Porque quando ele tá por perto eu fico mais tranquila. Mas aí eu entendi, eu lembrei de um pedido que eu tinha feito lá no começo pra Deus. Que eu queria viver todos os processos. Já que eu ia ter um câncer, eu queria fazer tudo. Queria fazer químio antes, tirar peito, queria tirar os dois, mas ele não quis tirar. Tirar peito. Isso? Queria tirar tudo, né? Falei, se pudesse tirar tudo que pudesse dar câncer, eu queria tirar. Mas assim, pensando de uma forma sensata, graças a Deus que eu não sou responsável pelo meu tratamento, né? Aí você tinha medo de ter na outra mama? Eu tinha medo de voltar, tinha medo de passar por aquilo de novo. O maior desespero de alguém que passou por um processo desse é ter que passar de novo. Porque a gente já sabe como é que é. Uma coisa é você viver o desconhecido. Outra coisa, e sobreviver no desconhecido. Outra coisa é você sobreviver de novo no desconhecido. Deve ser, não quero passar por isso não. Mas se for necessário, eu tô aqui porque Deus mandar. E aí falei com Deus que eu queria passar todos os processos. E ele me obedeceu direitinho. E aí quando eu tirei a mama tinha esse resto de doença. Aí por isso eu era elegível pra radioterapia. Aí resolvemos fazer radioterapia em São Paulo. Porque o médico daqui de Belo Horizonte achou que não precisava. De São Paulo achou que ficou aquele negócio. Um queria, outro queria. E aí onde eu me senti mais acolhida, eu peguei a opinião que eu me senti mais acolhida e mais segura. E fiz a radioterapia.
E aí foi nesse processo que eu fiz lá em São Paulo, ficava lá sozinha, eu ia de metrô. Eu lembro que quando eu voltei a primeira vez de metrô, eu chorei tanto, Bruna, mas tanto. Porque durante a quimioterapia, eu tinha meu marido todos os dias. Então eu ia de madame. Não que era fácil, mas eu ia ali curtindo. Eu tinha motorista, eu não precisava pegar ônibus. Quando eu me via ali sozinha durante o tratamento, que ainda me dava efeito colateral, que não era tão grave quanto a quimioterapia, mas ainda dá muita astenia, muito desânimo, muita fraqueza, altera paladar ainda não tinha recuperado 100% da quimio, estava ainda naquele processo. Eu lembrei das mulheres que não tem ninguém. E eu tô lá no metrô, sentada lá em São Paulo, chorando de urrar, ninguém nem encosta, né? Em São Paulo o pessoal é muito carinhoso. Graças a Deus. Eu chorava de soluçar, assim, porque eu imaginava as pessoas que tinham que passar por isso com esses sintomas. Que pra mim tava difícil, mas se eu ligasse pro meu marido e falar, amor, eu não quero mais ir de metrô, eu quero ir de táxi. Eu tinha condições de ir de táxi. Óbvio que era mais caro, e a gente já tava num período financeiro mais de contenção, mas eu podia ir de táxi. Eu escolhi de metrô até pra fazer uma atividade física, andar um pouco, enfim, curtir, né? Já que eu ia ter que ficar em São Paulo, curtir um pouco. E aí, numa dessas consultas, ele falou, nem parece que você passou por tudo isso. Eu falei, mas é exatamente essa imagem que eu quero passar. Que o câncer não é isso que as pessoas pensam. E por isso que no Outubro Rosa eu dou palestras. E aí fiz a radioterapia. Quando terminou a radioterapia, vim embora. E aí no meio da radioterapia eu tive que vir umas 2 vezes em Belo Horizonte, que eu tava fazendo a quimioterapia adjuvante também. Que por causa desse linfonodo eu ainda tava fazendo a quimioterapia. Mas só que não dá tanto sintoma de quimio. É um remédio que chegou até agora no SUS, que é o Trastuzumab betancila, acho que é isso. É o TDM1, que é uma quimioterapia adjuvante. E aí tava fazendo esse tratamento e meu marido não deixava, meu marido é pragmático, deixava atrasar 1 semana, deixava os voos comprados, eu saía, fazia a radioterapia às 7 horas da manhã, vinha em Belo Horizonte, tomava o medicamento, à noite eu voltava pra fazer a radioterapia de novo no outro dia de tarde. E aí foi, mas fiz isso e fui sobrevivendo. E sozinha? Com Deus. Mas esse processo foi assim, eu tava na casa da Rafa. Então, à noite, a Rafa sempre tava lá, cuidando de mim. Então, tinha alguém à noite. Eu escolhi ficar lá na casa dela por isso também, porque tinha alguém à noite pra ficar comigo. Então, eu tinha ela ainda. Fim de semana, ela tava em casa. Ela tava na residência, terminando a residência de onco. Mas ela conseguia cuidar de mim ali no limite dela, coitada. Mas tudo só com Deus. E aí, fiz, né? Terminei o tratamento. E aí que foi a fase mais difícil, que a ficha caiu. Que enquanto você tá fazendo quimioterapia de 3 em 3 semanas, eu vivia assim, quimioterapia me deixava 2 semanas mal, 1 semana boa. Aí naquela semana boa eu queria cozinhar, queria fazer treino de culinária, só que eu não sentia gosto. Eu lembro que na rádio, eu fui naquele restaurante da Deise para não sentir gosto nenhum de nada, gastei uma nota lá, não senti gosto de... Depois eu fui e comi a comida dela e senti que é bom mesmo. E aí comi aquela sobremesa que tem, que é uma nuvem de algodão doce, que é um tiramisu reconstruído. Aí depois eu fui lá e comi de novo aquele tiramisu. Pra ter certeza. Cada sabor, sabe, a vida tem um sabor diferente depois disso. Você trabalhar cansada tem um gosto tão bom, tem um sabor tão bom. Você tem que brincar com os filhos que você tá morta de cansada. Às vezes tá o Pablo olhando pro outro e fala, nossa, eu tô exausta, tô morta, a Isabela ainda tem que estudar com a Isabela, mas aquele processo. Aí o Pablo, aí a gente olha pra ele e fala, não, é tudo que a gente pediu pra Deus, né? E é isso, sabe? Me transformou meu casamento, transformou minha relação, acho que transformou as minhas filhas também, moldou. Deu uma maturidade, queria que elas passassem por isso? Não queria, mas já que passaram, que amadurecessem, né? E transformou nossa relação com Deus também, porque a gente passou a estudar a palavra de Deus, a fazer orações todo domingo em casa, estudar o evangelho, estudar a palavra, fazer um grupo todo mundo junto, sabe? Então, todos os aspectos do câncer só melhorou a minha família. Foi difícil? Não desejo isso pra ninguém, não desejo que ninguém aprenda desse jeito. Mas me melhorou muito. E depois de quanto tempo? Você falou que foi em 2022, né? Ali em julho, mais ou menos, que você fez essa primeira mamografia. Quanto tempo depois que você falou, acabou, estou voltando a ser eu, tipo, seu corpo? Quando foi que... Eu ainda não voltei normal. O que aconteceu? Que no dia da minha última quimioterapia adjuvante, o TDM1, que eram 11 sessões, eu descobri, durante um PET-CT, que é o exame que a gente faz, descobri um nódulo na tireoide. E eu fui muito racional. Eu não queria tocar o sino enquanto eu estivesse tratando, com qualquer coisa. E aí eu descobri esse nódulo na tireoide, fui fazer biópsia e era um câncer de tireoide. O ultrassom que, assim, a minha amiga falou comigo assim, Rosa, se o Bernardo falar que é câncer, é porque é câncer, faz a biópsia só por fazer, mas com certeza é câncer. E foi quando ele me deu essa notícia no dia da minha última sessão. E eu tava lá com o carro todo enfeitado, todo mundo buzinando. E eu não conseguia
ser 100% feliz. Mas como eu tinha movido todo mundo, né, mobilizado, meu afilhado veio, meus meninos, todo mundo pra poder tocar o sino, eu falei, eu vou tocar o sino. Mas não tinha aquele sabor de vitória, porque ainda tinha aquele sabor de medo. Só que assim, eu sempre falei que se eu fosse ter um câncer que fosse de tireoide, porque é mais tranquilo de tratar. Então, é uma coisa muito... Quem tem de mão, que teve de tireoide, eu tô ali, eu falei, tô na água, tô tranquila. E mais uma vez eu recebi esse acolhimento de todo mundo, dos médicos, mas eu não quis expor na época. Mas ao mesmo tempo, o mercado de trabalho estava cobrando que eu voltasse, porque eu tinha acabado o tratamento. Isso foi muito difícil pra mim. Porque eu não queria expor, porque e aí ia dar aquela sensação, nossa, agora ela vai ter um monte de câncer. Mas não era assim. Mas eu não queria essa energia perto de mim. Eu tava num momento assim de aceitação também. Poxa Deus, o senhor acha que eu não aprendi ainda? Eu não vou te questionar, mas o senhor acha ainda que eu tenho mais coisa pra aprender? E eu acho que quando eu tirei a tireoide, foi muito mais difícil a adaptação do que depois das quimioterapias. E juntou as coisas se amontoaram em cima da outra os sintomas, né? Então, voltar a ter a disposição que eu tinha, eu não voltei ainda. Tanto que esse mês passado, de outubro, eu ainda tô começando a me recuperar, ainda tô exausta aqui do outubro, tô no processo, porque eu trabalho menos vezes e eu priorizo minha saúde. Teve uma semana aí do meu trabalho que eu não tava dando conta de nada, que eu tinha feito um exame, tinha dado uma leve alteração e qualquer coisa pra gente... Eu fiquei sem conseguir trabalhar uma semana, fechei minha agenda uma semana, foi briga, a paciente brigou com minha secretária, só que eu tava muito mal, eu não ia conseguir dar o meu melhor ali. E aí eu só fechei minha agenda e falei, não vou trabalhar, não vou dar palestra, não vou fazer nada. Até sair tudo e eu conseguir me recuperar. Mas o meu corpo mesmo, acho que não voltou ao normal ainda. Ainda não tenho aquela disposição, mas a minha alegria de viver tá, assim, muito melhor. E eu fico muito mais cansada. E o Pablo me cobra isso, fala, amor, você sempre tá cansada. Eu falei, amor, mas o que eu faço? Eu não tenho tireoide. E ainda tô nesse processo. E é muito difícil você voltar a trabalhar depois disso tudo, porque o seu corpo ainda não tá bom, né? E eu precisava trabalhar, porque eu precisava ser útil também. E eu gosto de trabalhar. O meu trabalho, eu não existe a Rosa não existe a Rosa mãe, sem a ginecologista, sem a obstetra, sem a esposa, sem a filha. E eu me cobro por essas facetas todas, mas também me acolho. Eu falo, não dou conta de nada. Eu falei com você na hora que eu cheguei, Não vou falar pra você que eu não sou enrolada, porque eu sou enrolada. Minha vida é toda complicada. Eu tenho que matar 500 leões pra conseguir estar em um lugar. Mas eu dou o meu melhor em tudo que eu faço. E hoje eu não voltei ao normal ainda. Eu ainda trabalho de uma forma um pouco menor. Se eu me sobrecarrego um pouco mais, eu fico muito mais cansada do que era antigamente. Mas eu não me cobro tanto também. Eu tô deixando, graças a Deus, eu tenho um marido que, durante esse tratamento, eu descobri que o papo tem condição financeira de me bancar, tô deixando tudo pra ele. E agora eu quero ser... Tava muito preocupada, né? Tava ajudando. Eu falei, menino, vou me dar conta. Tá tudo bem. Ele é maravilhoso. Mas aqui, e a questão, assim, do autocuidado, que você falou que você tinha percebido que você tava ali no trabalho, né? E aí veio tudo isso. E hoje, como que é? Hoje eu me priorizo 100%. 100%, é o que eu te falei. Teve uma semana que eu fiz os exames de outubro, que eu fiz os exames de rastreio. E aí, por causa da cirurgia, que parece que quebrou um negócio na costela, não sei o quê, captou uma imagem no exame do osso. Aquilo eu fiquei mal. Aí liguei pro Rigo, já chorando, não sei o quê. Eu falei, calma, Rosa, isso aqui é da sua cirurgia. Mas até provar que o focinho de porco não é tomado, eu fiquei mal. E aí eu me acolhi e falei, não vou trabalhar essa semana. Não trabalhei, passei a semana mal, assim, triste, chorando, preocupada, angustiada, mas eu não trabalhei porque eu me priorizei minha saúde mental, ficar bem emocionalmente. E hoje eu faço isso, eu tenho que estar bem. Até porque, Bruna, eu descobri que quando eu não estou bem, não adianta, todo o resto vai sucumbir atrás. E aí é o que vem aquela questão da maternidade, que a gente se cobra pra ser melhor em tudo, né? E a gente tem que ser só a gente, porque os nossos filhos amam a gente do jeito que a gente é e com o que a gente dá pra eles. Eles não precisam de muito. Eu descobri que minhas meninas não precisavam dos brinquedos da Rihap, das roupas da Lica Ripilica. Elas precisavam de mim. E aí às vezes se prende tanto, né, em fazer o enxoval, fazer o quarto, e às vezes a gente esquece que os nossos filhos, eles precisam da gente. E eu dou isso pra elas, sabe? Eu dou minha presença, eu priorizo elas. Óbvio, eu ainda trabalho muito. Então, às vezes eu não dou conta de estar lá presente. Agora, outubro, eu não fiquei com as meninas. Aí tem briga, porque meu dia de folga à tarde eu tenho que ficar com elas. Aí tem que me dividir. E dou o meu melhor, assim, e converso muito com elas sobre isso. Sobre como eu amo o meu trabalho, sobre como eu amo a minha profissão, como eu amo o meu marido. E eu preciso ficar com ele também. E sobre como eu amo cada uma do jeitinho que cada uma é. E como eu tento me moldar pra cada uma. E eu já era uma pessoa 100% verdadeira. Agora que eu sou mais mesmo. Agora que eu não tenho medo de... Eu já tive câncer, eu vou ter medo de ofender quem? E aí eu trabalho sempre com a verdade em todos os âmbitos da minha vida.
E eu acho que é sobre isso, né? Eu dou o meu melhor no meu trabalho, dou o meu melhor na minha família, mas eu me priorizo. Ainda não voltei ao normal, eu acho que o normal, se o normal pra mim ser o que eu era antigamente, eu nunca mais vou ser, porque eu acho que o câncer, ele mata porque ele matou uma rosa que não existe mais. Hoje ele fez nascer uma rosa muito, muito mais madura. Eu acho que eu só amadureci depois que eu fiquei doente. Até então eu era meninona. Ainda sou uma meninona. Sim, brinco as meninas brinco de brincar com todo mundo. Tenho essa alegria de viver. Mas muito mais a alegria de viver muito maior, mas com um senso de responsabilidade muito maior. Eu entendo que o outubro, o trabalho não é pra mim, é pra Deus. Sabe? É o meu serviço pra Deus, pra outras mulheres não negligenciarem o corpo delas, os sinais delas, assim como eu deixei negligenciar por uns meses. E aí, talvez, não, e eu me culpei muito por isso também, Rosa, mas não mudaria nada. Eu falei, mas na minha cabeça eu me culpo ainda, me cobro. E o que você diria, assim, para as mulheres, nesse cuidado? O que a gente... Olha, que atenção a gente precisa ter? O que eu falo pra todo mundo é: conheçam o seu corpo. Se toquem, se amem. Respeitem os sinais do seu corpo e se priorizem, porque se você não estiver bem, todo o resto vai sucumbir. Por mais que a gente seja mulher e a gente tenha no nosso íntimo essa questão de cuidar do outro, de amar mais o outro do que a gente, isso é lindo, isso é maravilhoso. Cuidar do outro é lindo. E eu amo cuidar do outro. Ser cuidada pra mim foi muito difícil. Mas se priorize, se ame, respeite o seu corpo e se cuide. Tem que tirar um tempo pra você olhar se você tem um nódulo na mama, se você tem um nódulo... Não precisa nem ser câncer de mama, às vezes é um câncer de pele que você não vê que a pinta mudou, né? Então é se observar, ter aquela hora sua. E eu sei que nem pra todo mundo é possível ter uma hora pra você. Às vezes são 20 minutos, mas naqueles 20 minutos você vai dar o seu melhor sempre. E não se cobra tanto, né? Respeita. Eu acho que a maternidade é uma arte que ninguém domina. Que a gente vai treinando ali, treino e descoberta, treino e descoberta. Aí fiz isso daqui, deu certo, fiz isso daqui, deu certo. Sabe quando o neném é pequeno? Que você, da última vez eu dei o peito, vai à esquerda, vou fazer igualzinho. Dá tudo errado. Ninguém fala aqui que menino vai chorar, menino é tranquilo porque dá errado. Então, eu acho que é se amar um pouco, se acolher. Porque a única coisa que aumentou o meu risco de ter um câncer foi essa questão de culpa. Eu acho que eu me culpei muito. E hoje a rosa atual, a rosa é uma rosa que se acolhe muito mais. E terapia também, né? Eu faço terapia, graças a Deus. Então eu me acolho muito mais. É se acolher e dar o seu melhor em tudo que você vai fazer e entender que cada um dá o que tem de melhor. Eu acho que é isso, é se cuidar, né? Se observar. Eu entendi, assim, até do seu jeito, assim, de viver uma vida mais leve, né? Leve. Porque eu sou uma pessoa que me cobro muito, como mãe, como esposa, enfim. E esse estresse mesmo, né? Adoece a gente. Adoece. Eu me cobrava muito, eu era muito... Talvez. Eu vivia ligada, assim, na cobrança 120. Sempre me cobrando muito, muito. Hoje eu ainda me cobro, né? Porque eu quero ser o melhor que eu puder, óbvio. Mas a vida é leve. A vida é leve. A vida é simples. Hoje eu tenho uma casa que eu construí durante um tratamento... Que eu lembro que o doutor Paulo falou com a gente assim, o Paulo falou assim, doutor, nós estamos começando a construir uma casa, você acha que a gente continua? Ele falou, continua, sua mulher vai viver nela. E aí todos os dias ela é a minha forma de oração e de gratidão, porque eu olho pra ela e falo assim, pensei que eu não ia viver aqui, e eu tô vivendo. E aí todo mundo fala, nossa Rosa, você envelheceu, nossa, graças a Deus, tudo que eu quero é ficar velha. E a vida é simples. A vida é simples. A gente precisa de coisas muito simples pra gente viver. Os nossos filhos precisam ser orientados e amados. O resto, gente, é consequência. Eu falo isso pras minhas meninas, não importa o que elas vão ser, e sim quem elas vão ser, o quanto boa ela vai ser pro outro, o quanto a gente vai fazer diferença na vida do outro. Eu tá aqui falando pra outra pessoa, a minha intenção é essa mesmo. É que o outro consiga ali, com o meu erro, com os meus deslizes, vou falar que foi erro, né? Com os meus deslizes, ter uma vida mais leve, mais tranquila, viver o hoje, né? Porque amanhã ele é uma incógnita pra todos nós. Pra mim é mais palpável, óbvio, porque eu vivi uma doença grave, mas pra todo mundo é assim. E você falou assim que moldou tudo na sua vida, moldou seu casamento, sua maternidade, né? Mudou. A rosa profissional, tudo. E seu casamento, você falou assim, já começou ali uma confusão, né? Porque foi tudo muito difícil. E aí, a gente... E o Pablo é 9 anos mais velho do que eu e muito mais imaturo, tá? Pelo amor de Deus, aquele homem demorou muito pra amadurecer. Homem é difícil, né? Você é casada há quanto tempo?
Hoje, casar no papel não sei quanto tempo não, mas casada mesmo de juntado, assim, 15 anos. 15 anos, nossa, muita coisa. Eu vou fazer 10 anos de casada também. 15 anos não. E a gente fala assim, é óbvio que a gente passa por muitas dificuldades no casamento, né? Se você tá 10 anos com uma pessoa e não passou muita dificuldade... Não tá errado, não tá casado. Tá vivendo não tá casado. outra coisa. Tem sempre... São duas pessoas que não têm o mesmo sangue compartilhando a mesma casa. É muito difícil. E com pessoas ali, né? A chegada de uma filha, a chegada de outra filha. E aí, uma ajudante que veio, né? Uma tia, uma pessoa próxima de você. Depois uma sobrinha que veio, que né? Tá sendo uma filha. Baralha ali, tudo, E você acha que todas essas questões iam abalando assim, o casamento? Você tinha que estar sempre ali, voltando e cuidando? Sempre a gente tem que sempre se essas mudanças, essas dificuldades, a gente tem que sempre se resgatando ali. Né? Mas na época que eu tive o diagnóstico de câncer, a gente estava numa época de casalzinho tão gostosa, que a gente estava se curtindo muito, mas a gente tem essas épocas que a gente às vezes precisa, a gente tá muito longe do outro, vamos ficar mais próximo. A gente escolhe se escolher ficar junto todos os dias. Então, sim, a gente tem que sempre que ir ali buscar, vamos lá, amor, vem cá mais pra perto, você tá mais longe, vamos lá. E é isso, né? Quando um observa que o outro não tá perto, é buscar um ao outro. E hoje, assim, as questões com o Pablo, que eram questões financeiras, por exemplo, o Pablo reclama de tudo. Vai na padaria e gasta muito dinheiro. Hoje ele virou chacota. Vai na padaria, vai gastar com pão. Eu falo, amor, aí, vamos ver quanto é que vai dar. E aí hoje eu levo de uma forma leve e tenho tentado com que ele leve essas questões mais leve, porque o Pablo é o filho mais velho, então ele se cobra muito. E eu entendo isso, esse senso de responsabilidade dele. Ele é o provedor, né? E aí hoje eu entendo o papel dele, que ele é meu marido, que ele tem esse senso de responsabilidade. E entendo também que eu posso ensinar ele a levar tudo mais leve. Então a gente vai brincando tanto que chega uma hora que ele mesmo entra na vibe e vai brincando, se divertindo e tá tudo certo. E você vê a vida assim como... Por causa do câncer em si, de tem que viver o agora mesmo. Eu vejo como o momento atual. Tudo que eu vou fazer, eu penso sempre, que eu passo para as minhas filhas, tudo. Se eu vou fazer um brigadeiro em casa, eu vou dar o meu melhor. Então é sempre fazer o que eu tenho de melhor. E eu tenho uma amiga que ela até perdeu uma filha, ela falou com a gente assim, falou uma frase comigo que me marca pra sempre. A gente sabe como a gente deita no travesseiro, mas a gente sabe como que a gente vai ser acordado. E foi isso. Uma sexta-feira eu dormi uma mulher saudável. Eu acordei uma mulher saudável e fui dormir uma pessoa com câncer. E nunca tinha ficado doente, eu nunca ficava doente. E de repente eu fiquei doente mesmo. E aí... eu acho que é isso, é viver o agora e dar o nosso melhor e tentar se organizar ali no dia a dia pra gente ficar presente onde a gente é insubstituível. Porque às vezes essa rotina louca, e é uma frase que ficou muito comum, é a correria boba, a correria tá grande. Mas aqui é tão incrível você falar isso onde é insubstituível, até pelo fato de que como você é vista na sua profissão. Né? Tipo assim, é muito além... só uma médica, só uma obstetra. Não, eu sou amiga dos pacientes. Agora, eu tava mandando uma mensagem pra paciente agora há pouco, falando com ela assim, nós temos que combinar o churrasco na sua casa. E eu sou isso mesmo, isso é o meu jeito de ser, é quem eu sou. Não acho que todo mundo tem que ser assim, cada médico tem um perfil, cada paciente tem um perfil pra cada colega. Mas eu peço a Deus assim, antes eu queria atender todo mundo. Hoje eu falo com Deus assim, Deus, que se o Senhor mandar pra mim, que o Senhor mande pessoas que eu vou fazer diferença. Porque hoje eu entendo que eu não vou dar conta de atender todas, como eu gostaria, mas as que eu tiverem sob os meus cuidados vão ser cuidadas com muito carinho, com muito amor, presença. Eu acho que é isso, é presença. E eu tento, meu marido fala que eu tento deixar minha marca, né? Eu acho que eu tento deixar minha marca, porque não tem... Eu quero que as minhas meninas lembrem de mim, que as pessoas lembrem de mim. Eu não sei se você conheceu a Celeste, Maria Celeste, que era ginecologista. A Celeste morreu recentemente, e aí todo mundo que fala dela, né, quando alguém comenta dela, às vezes eu atendo muita paciente dela, ela atendeu muitas pacientes minhas, e a gente fez essa troca antes dela falecer. Falei assim, nossa, Celeste, todas as pacientes que foram em você ficaram tristes que saíram de você e voltaram pra mim. Ela falou, e elas ficaram tristes que saíram de você e estavam comigo. e a Celeste deixou essa marca, sabe? Em todo canto que fala o nome dela, todo mundo fala assim, nossa, que mulher maravilhosa que ela era.
E é isso, eu acho que eu quero que as pessoas lembrem de mim com esse carinho. Eu quero que elas lembrem do parto dela e lembrem assim, nossa, a Rosa foi maravilhosa no meu parto, me acolheu, me respeitou. E eu quero deixar essa marca na vida delas, não aquela médica, né, que não foi feliz e me deixou triste, me fez mal, enfim. E por mais que a experiência às vezes não seja a melhor de todas, eu quero que elas vivam melhor. E eu quero deixar essa marca na vida das minhas filhas, de quem eu sou. E eu acho que é isso, é deixar quem a gente é no coração das pessoas e ser quem a gente é de verdade, porque é muito simples. Eu acho que é isso que eu levo, assim que eu levo a minha vida, sabe? Eu ando surfando na vida e com muita responsabilidade, dando o meu melhor, mas eu vou surfando agora nos problemas. Aparece um problema e eu penso, é câncer? Não, então tá bom. Vou seguir, esse daqui vai ser passado. Eu falo isso com meu marido, trabalho isso com ele todos os dias. De vez em quando tem que lembrar pra ele que eu fiquei doente, que a gente passou por tudo aquilo, pra ele voltar a não se cobrar tanto, não se culpar tanto. E é isso, é viver a vida feliz, que ela é feliz, né? A gente tem essa capacidade de deixar ela mais feliz. Nossa, tô tão feliz. Primeiro que eu fiquei muito, assim, impressionada com essa história. Mas mais do que com a história em si, é com sua alegria mesmo, do jeito que você conta, da forma que você enfrentou tudo isso, sabe? Nossa, é lindo e me trouxe muito aprendizado. Ai, que bom, fico muito feliz. E eu tenho certeza que pra todo mundo que assistir também vai aprender muito dessa forma mesmo de viver o agora e de entender que você tá dando o seu melhor mesmo. Assim, pra mim, como mãe, que sou uma mãe que me cobra muito, que eu sou aquela mãe que quer fazer tudo, sabe? Que fico ali, assim, muito assim, a mão de tudo pra ficar com eles. E aí, sempre que eu ouço alguém falando igual você falou, com orgulho, você sabe que você tá dando o seu melhor. Você é a mãe que elas precisam ter, sabe? E mesmo que às vezes a gente não vai atender, porque a gente não vai. Não vai. Ninguém é perfeito. Nem Jesus, gente, foi perfeito aqui. E conseguir se acolher, sabe? Eu achei muito lindo. E hoje eu consigo esse lado de me acolher, porque eu acho que essa cobrança me adoeceu um pouco também. Eu não tinha nenhum fator de risco de ter câncer. O único fator de risco foi essa cobrança que eu tinha comigo de ser perfeita, de querer ser boa em tudo, de querer que as meninas fossem maravilhosas em tudo. Sabe? Eu tinha uma ideia muito vaga do que realmente importa. E o câncer me amadureceu, porque ele me transformou e hoje eu tenho uma ideia bem estabelecida do que eu quero que elas sejam, que é felizes, né? E eu divido o mundo nesse tipo de pessoas, felizes e infelizes. Não tem mais nada que divide, eu não divido por cor, não divido por raça, não divido por profissão. Eu divido as que são infelizes e as que ainda vão ser felizes, porque mesmo essas, elas merecem também, né? Essas alegrias. Que lindo. E a vida é linda de viver, gente. Eu ficaria aqui horas conversando com você. Eu falei que você se deixar. Sério, acho que tinha muita coisa que daria pra contar, né? Mas infelizmente a gente vai ter que encerrar. Mas eu amei mesmo a sua participação. Fiquei muito feliz por você aceitar. Obrigada. Eu amei o convite. Obrigada. No meio da correria, graças a Deus deu tudo certo. Foi uma honra participar. O seu projeto é muito legal porque acolhe mulheres, né? E acolhe mães. E eu acho muito legal a gente desmitificar, assim como eu trabalho no Outubro Rosa, desmistificando a imagem do câncer, né? Porque eu não tenho aquela imagem de quem tem câncer, que teve câncer. É desmistificar essa questão da maternidade. Deixar isso mais leve e criar essa rede de apoio, né? Eu tenho um projeto também que todas as minhas paridas eu faço encontro das minhas paridas. E pra gente reencontrar e trocar essa experiência. Experiência do parto. No futuro eu quero englobar as grávidas e as paridas, né? Ter essa experiência do parto, dividir esses medos da maternidade, a volta ao trabalho, quem conseguiu amamentar, quem não conseguiu, o que foi diferente porque você conseguiu fazer isso, que você não conseguiu isso. E eu tinha esse sonho de fazer essa troca e tenho feito esse projeto agora de pouquinho, né? Todo ano 2 vezes por ano eu vou tentar fazer esse encontro. Mas é sobre isso, porque eu precisei disso. Eu tive que aprender muita coisa sozinha. Eu não tinha essa rede de apoio que é o que você propõe. Isso é lindo, isso é maravilhoso. A gente dividir essa rede de apoio é muito bom, é muito lindo. Eu falo assim, eu sempre falo que eu acho a maternidade foi pra mim, principalmente a primeira, muito solitária. Eu me via ali, rodeada de pessoas, eu me sentia muito sozinha. E o começo, por eu me cobrar muito e eu querer ser a mãe perfeita, etc e tal, nossa, eu me sentia assim, sabe, nada era suficiente e eu achava que ninguém me entendia. E aí ter essas trocas é muito enriquecedor pra mim também, sabe? Não só ajudando outras pessoas, eu tô sempre me ajudando aqui. É curativo. E ajudando outras pessoas. É uma terapia pra mim isso aqui. Cura as feridas que a gente mesmo causou na gente sem querer, né? Porque a gente não quer. E essa troca vem de forma leve, né? Sem ser alguém te dando um pitaco, te falando que você tá fazendo errado, te acusando, te julgando. Sabe? Eu sinto que aqui, tipo, quando você fala,
Nossa, que legal. E eu fui assim, tive muitos rótulos durante todo o processo do maternar, e eu trabalho muito isso com as minhas pacientes. Às vezes quando vem uma acompanhante que é um pouco mais discreta, eu falo, não, mas isso tá certo. Isso aqui fui eu que orientei pra ela. Isso que é o certo. E aí eu falo, gente, a gente tem o nosso jeito, e pra colocar você pra baixo, histórias ruins, vai ter 1 milhão de gente, olha, porque fulano fez assim com o filho e não deu certo não. Pra falar histórias verdadeiras, histórias boas, ninguém conta. E é esse o meu propósito, é contar histórias de sucesso. E eu acho que é o que você tem trazido. É contar que todo mundo passa pelos perrengues, que é difícil pra todo mundo, que todo mundo fica meio maluca nesse negócio de ser mãe, que é muito difícil. Não sei como minha mãe conseguiu ter 3 filhos, mas enfim, tá lá. Minha avó teve não sei quantos, acho que 8. Não sei como. Mas é entender o nosso lugar ali na vida do filho, né? Nos colocarmos no nosso lugar e respeitar tudo isso. E tentar trabalhar nessas pessoas, pelo amor de Deus, não julguem, não depitar, cada um tem seu jeito. Eu tinha uma frase quando eu tava da Isabela, que começou a introdução alimentar, e minha funcionária ficava brigando muito comigo, porque era aquilo ali, eu queria que ela comesse aquilo ali. Eu não ia dar outra coisa, não ia dar um pirulito pra ela se ela não queria comer o brócolis. E aí, porque é o que tá na ciência, né? Você não pode dar doce pra criança. Aí ela ficava assim, tadinha, você é muito ruim com ela. Eu falei, eu sou ruim? Então liga no conselho tutelar e me denuncia. Aí eu falo com as pacientes, falo, se tiver enchendo muito o saco falando que você tá fazendo errado, liga no conselho tutelar e manda te denunciar. Aí denunciou no conselho tutelar, o conselho tutelar tirou a guarda, realmente você tava errada. Mas aí você fala, eu vou ensinando pra ela, fala assim, liga lá no conselho tutelar e me denuncia então, que vamos ver quem que tá certo. É isso. E aprender a ser leve, e viver leve, porque o filho vai crescer, vai ter as asas dele, e um dia ele vai estar sentado aqui, continuando todo o seu trabalho. Sim. E contando os perrengues deles como mãe, como pai, como família. E é isso, todo mundo vai ter a sua história. Exatamente. Né? Muito obrigada. Ai, de nada, eu falo muito. Ai, eu amei. Foi todo obrigada. Obrigada eu. Gente, foi isso, foi maravilhoso. Eu sei que vocês também queriam ouvir mais, mas vai ficar para uma próxima vez. Tchau. Tchau, gente. Prazer estar aqui, viu? Se você gostou desse episódio, aproveita, já deixa aqui o seu like, comenta o que você achou e compartilha também esse vídeo com outras pessoas. Siga a gente aqui no canal e também no Instagram, que é @mater.podcast.